Albert Cavalcante, este Guarani, 8 jogos com 3 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. Ocupa a segunda colocação no Grupo A, com 10 pontos, aproveitamento até aqui de 41,7%. Marcou 8 gols e sofreu 11. Artilheiros, Lucão do Break, Diogo Matheus e Giovanni Augusto com 2 gols cada. Próximo jogo do Bugre, dia 9 de março, sábado, domingo às 16 horas, contra o Palmeiras no Allianz Parque, em São Paulo. Futebol interior. A equipe do Santo André, do técnico Thiago Carpini, vem definido e escalado assim. O goleiro Jefferson Paulino, camisa número 12. Na lateral direita, Thiago Enes, o camisa número 2. A dupla de zaga do Santo André, Luiz Gustavo, camisa número 3 e Carlão, camisa número 4. Na lateral esquerda, Thalisson, camisa número 6. Os homens do meio campo, Sabino, camisa número 5, Tiaguinho, camisa número 8 e Lucas Lourenço, camisa número 10. Os homens de frente do Santo André, o Lucas Tocantins, o 11, Dudu Vieira, o 7 e o Júnior Todinho, camisa número 9, Claudinei Corsi. O Santo André, 8 jogos com 1 vitória, 4 empates e 3 derrotas, ocupando a 4ª colocação no Grupo D, com 7 pontos. Aproveitamento até aqui de 29,2%. Marcou 5 gols e sofreu 7. O artilheiro é ele, Júnior Todinho, com 3 gols. Próximo jogo do Santo André, dia 5 de março, sábado, às 20h30, contra o Ituano, no estádio Bruno José Daniel, em Santo André. Arbitragem. Quem apita a partida de hoje é ele, Hilbert Estevam da Silva, com seus auxiliares Daniel Luiz Marques e Miguel Cataneu Ribeiro da Costa. O quarto árbitro, Kleber Canto dos Santos, e o árbitro de vídeo, Tiago Duarte Peixoto. É isso aí, a bola já tá rolando no gramado do Brinco de Ouro da Princesa Guarani Santo André. Posse de bola com a equipe do Ramalhão no campo de defesa. Bola solta pela ponta direita, domina a parada, o camisa número 2 é Thiago Enes. Tenta a jogada mais à frente, a bola bate em cima da marcação, o Bugrina vai pela linha de lado, arremesso lateral para a equipe do Ramalhão no campo de defesa. Canais Futebol Interior, aqui a gente veste a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Acesse pelo delivery 3744-2121. Trabalha a jogada, a equipe do Ramalhão no campo de defesa, tá aí Jefferson Paulino, ex-goleiro do Bugrão. Ele solta a jogada com o capitão Luiz Gustavo, zagueiro central da equipe de Santo André. Abre pela direita com o Thiago Enes, domina junto ao círculo central, junto à linha que divide o gramado, já invade a linha territorial bugrino, tenta a jogada mais à frente, ela bate em cima de Bruno Silva, o capitão bugrino tira dali, acionou mais à frente ali, o Lucão do Break tentou ajeitar de peito pro Júlio César que fazia a corrida, ela sai pela linha de lado, é mais um arremesso lateral para a equipe do Santo André no campo de defesa. Deixa eu chamar aqui o meu comentarista, Wagner Ferreira, rapidinho, se expectativa para esse jogo Guarani e Santo André. Boa noite, Vagnão. Muito boa noite a todos os companheiros aqui da Jornada Esportiva dos canais de futebol interior. O Guarani é favorito para essa partida, principalmente pelo embalo que ganhou após a vitória no Clássico Campineiro. Agora, esse time do Santo André me surpreende, é um bom time e não justifica porque está na última colocação no seu grupo D com apenas 7 pontos. É um bom time, diga-se de passagem, tem aí 4 ou 5 ex-jogadores do Guarani e o Guarani é favorito amplamente para vencer essa partida. Joga em casa, flechada neles, Bugrão, pra cima deles, Guarani. Posse de bola para a equipe do Ramalhão, lateral quase na linha de fundo. Thiago Enes toma grande distância, vai lançar essa bola lá dentro do tumulto. Subiu a zaga do Guarani com Ronaldo Alves, tira, completa o serviço e água afasta o perigo dali. Rebote e volta na metade do campo junto ao círculo central, sobe e toca de cabeça, o camisa número 5 é Sabino. Sabino, a bola fica pererecando pelo alto, sobra pela ponta direita com o Thiago Enes. Ele despacha, tira para onde o nariz estava apontado, ela fica dentro da grande área, sai do gol Kozlinski. Firme, forte, o arqueiro do Guarani saiu meio estabalhoado o Kozlinski aí, você não achou não, Albert? Aquela bola bandida dentro da área ali, você não pode, né, ficar moscando da frente do atacante. Ali ele não sabia se ele encaixava, se ele pulava, ele acabou se atrapalhando, acabou tropeçando nas próprias pernas, mas ele fez a defesa. Lá vem o Guarani com o Iago. E vem Bugrão, flechada neles, Guarani, eu quero rede Bugrão. Lá vem Iago pela direita, 1 pra lá, 2 pra cá, Iago César, cruzamento, toque de cabeça, quase chega no Lucão do Break. Rebote voltou, Rodrigo Andrade na canhota, vem a batida, sobrou lá dentro a gaveta! Lucão do Break! Gol! É do Bugrão! É gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol.
A maior emoção do futebol é aqui na Futebol Interior. Faz o break, Lucão! Faz o break, Lucão! Camisa número 11. Jogada pela esquerda, Matheus Pereira bateu cruzado dentro da grande área, ela bateu na marcação. Sobrou na entrada da pequena área, Lucão do break. De puxeta, de perna canhota, cutuca a bota lá dentro, joga no fundo do barbante. Lucão do break, camisa número 11. É bola na rede, é bola na rede. Faz o break, Lucão! Faz o break, Lucão! Olha lá no placar da Futebol Interior. Guarani 1, Lucão do break, é o nome da fera, nome da emoção. 0 para o Ramalhão. É, goleirão Jefferson Paulino. Essa aí passou, vai buscar lá dentro e na intimidade do lance. Alô, Albert Cavalcante, o detalhe é só seu. Golaço! Ele, Lucão, é o tanque do break. Quando a fase tá boa, meu amigo, é só golaço. E assim foi. Jogada da direita pra esquerda. Ali dentro da grande área estava ele, o camisa número 16, Matheus Pereira. Ele bateu cruzado, a bola acabou explodindo na zaga do Ramalhão, que estava lá dentro da pequena área. Virou uma puxeta. Isso mesmo, o Lucão do break fez um golaço. Virou uma puxeta no canto do goleiro Jefferson Paulino, no canto esquerdo, que nada pôde fazer. Ele pulou, mas nada pode fazer. Está bonito o Guarani na frente. Abre a lata do Santo André aqui no Brinco de Ouro. Agora, Guarani 1, Santo André 0. Pro Miguel de Sá Ribeiro, pro Flávio Ribeiro, lá na Vila São Francisco em São Paulo. Um beijo pra você, meus queridos. Wagner Ferreira, não poderia começar melhor o jogo pro Bugrão. 1-0 pro Guarani. E que fase do Lucão, hein? Como fez bem pra ele ser o craque do jogo no Clássico Campineiro. E aí, a primeira bola que sobrou pra ele foi pra rede. 5 minutos, o Guarani faz 1-0, nada melhor dos mundos. Agora é ter a cabeça no lugar. Evidentemente que o técnico do Guarani, ele costuma nessas circunstâncias recuar um pouquinho, dar a bola para o adversário e jogar no contra-ataque. Não é necessidade disso hoje. Inclusive na partida contra a Ponte Preta, no Clássico Campineiro, ele entrou com 3 volantes. Ele coloca o Índio hoje no banco de reservas e vem com um atacante a mais, no caso o Iago pelo lado direito. Então não há motivo para isso, é aí partir para cima, tentar fazer mais gols, porque saldo de gols pode decidir vaga. Escanteio pro Ramalhão pela ponta esquerda, vem pra cobrança, Thalisson vai pintar, Chuvinho na área, tá armado o pagode dentro da cozinha bugrina, sai do gol, Kozlinski! Dá um soco na bola, tira o perigo dali, mas o senhor Wilbert Estevão da Silva, funcionário público, nascido em Diadema, marcou falta, é posse de bola para a equipe do Guarani no campo de defesa. E atenção, torcedor, 7 minutos 23 segundos deste primeiro tempo. O tempo e placar de jogo você confere na melhor transmissão esportiva do Brasil. O tempo vai passando. Campeonato Paulista, nona rodada, Estádio Brinco de Ouro da Princesa. O placar do jogo tá assim, Lucão do break foi lá, Guarani 1, Santo André 0. Lucas de Souza. Com o microfone na mão, eu vou levando emoção a você, amante do esporte bretão. 7 minutos e 50 segundos, tá 1-0 pro Bugre. Flechada neles, Guarani, eu quero rede, Guarani. 8 minutos, primeira etapa, Canais Futebol Interior. Aqui a gente veste a camisa. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. Desce a ladeira, sai jogando o Ramalhão. Lá vem os homens pro campo de ataque. Domina a parada, o camisa número 3, o capitão Luiz Gustavo. Luiz Gustavo deixa a jogada com Carlão. Carlão já invade a linha territorial bugrina. Volta a jogada com Sabino. Sabino é o nome da camisa número 5. Ele chega no círculo central, no carocinho do abacate. Ele abre pela ponta esquerda com o Thiaguinho. Thiaguinho dominou pra cima da marcação do Rodrigo Andrade. Ele volta a jogada com Sabino. Sabino domina, à frente do círculo central, domina, para, pensa, pisa, olha. Abre do lado esquerdo com Carlão, camisa número 4. Carlão dominou, invadiu, soltou, boa bola na canhota. Lucas Tocantins, linha de fundo. A bola bate em cima do capitão Bruno Silva, vai fora, escanteio. Desceu bem os homens lá pela esquerda, o Thalisson tentou o cruzamento, o Bruno Silva travou, escanteio pros homens aí, Albert. Pelo lado esquerdo, mais uma vez ali o Santo André tentando fazer a bagunça dentro da área do Guarani, a zaga esperta do Guarani, segue, Guarani 1, Santo André 0. Escanteio pro Ramalhão pela ponta esquerda, vem pra cobrança, Thalisson, homem das bolas paradas pela esquerda. Passou o Thiaguinho, o Thalisson na bola de canhota, levantamento, bate e rebate lá dentro, vai sobrando com o Júnior Todinho, a bola pelo alto, Kozlinski pegou, largou, parou, o jogo é falta. Parou, o jogo é falta, posse de bola para a equipe do Guarani no campo de defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. O ovo é um alimento versátil e de fácil preparo. Ovo Satoshi está no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável.
Em rede com a Rede Brasil Play FM, lá em Massachusetts, Connecticut, em 93.5 e 102.1. Alô, CN Web Rádio Bariri também conosco. 1 para o Guarani, 0 para o Santo André. O Bugrão tá na frente, tá bonito. Quase 10 da primeira etapa. Vai mandar o sarrafo pra frente. Lá o Guarani Kozlinski foi atendido brevemente. Pois não, Albert? Retrospecto geral contra o Santo André. Opa, pois não, vamos lá. 35 jogos com 10 vitórias do Guarani, 13 empates e 12 derrotas, com 44 gols marcados e 40 gols sofridos. E vem o Guarani, bola perdida pela equipe do Santo André no campo de defesa. Matheus Pereira tomou na sequência do lance. O Lucão do Break fez falta. Falta em cima do Sabino, jogo parado, posse de bola para a equipe do Ramalhão. Você ouviu o toque? 10 minutos deste primeiro tempo. O tempo e placar de jogo você confere na melhor transmissão esportiva do Brasil. O tempo vai passando. Campeonato Paulista, Estádio Brinco de Ouro da Princesa. Placar do jogo é esse. O placar do jogo é esse. Bugrão 1, Lucão do Break marcou 0 para o Santo André. E lá vem os homens. Sabino pela direita, soltou mais atrás, domina a parada, Thiaguinho. Abriu na ponta esquerda com Thalisson. Thalisson olhou para dentro da grande área, cortou pelo meio. Abriu na perna direita, bateu pro gol, Kozlinski. Firme, seguro, arqueiro do Guarani para fazer a defesa. E esse Thiaguinho é ousado e alegre. Abriu pra perna direita, mandou o sarrafo. Foi bem o Kozlinski, Albert. O Thiaguinho e Thalisson ali pelo lado esquerdo. O Thalisson que já jogou no Guarani ali, tentando fazer, né, a bagunça por aquele lado. Ali sobrou pra ele mandou o sarrafo de fora da área. Mas ali o goleiro Kozlinski fez a defesa em 2 tempos. E lá vem de novo o Santo André, hein? Lá vem de novo o Santo André, tentativa de passe na linha de fundo, Júnior Todinho. Antes dele apareceu bem o Derlan. Tira pra onde o nariz estava apontado, é posse de bola pra equipe do Santo André no campo de ataque, quase na linha de fundo. E o Thiago Enes está com a bola na mão. E se é o Thiago Enes que vai cobrar o lateral, ele toma aquele protocolo, né? É o latereio. É o latereio. É lançamento pra dentro da grande área, atenção, zaga bugrina. O bate-rebate lá dentro, a batida de fora do Dudu Vieira, ela passa à direita do gol. Uma bomba do Dudu Vieira na entrada da grande área após o rebote do lateral. Quase chegou o Santo André, Albert. É a jogada do Santo André, né? Pelo lado direito do campo de ataque, a jogada, né? A jogada, o latereio que a gente tava falando, né? Do Thiago Enes. Ele jogou a bola dentro da área. Ali o Júnior Todinho só raspou. E ali o Dudu Vieira veio por trás, mandou a bola por cima do gol do Kozlinski. O Santo André, com 11 minutos, vai tentando apertar o Guarani, hein? Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega sorte pra você em 3 endereços: Jardim Garcia, Nova Europa e Campos Elíseos. Wagner Ferreira, 12 minutos da primeira etapa. Como é que tá o jogo, hein? Bem, o Guarani fez o gol logo no começo, né? Com 5 minutos já estava fazendo 1-0. E agora aquele velho esquema do Guarani, né? Retrai, dá campo para o Santo André jogar. Santo André não vence há 5 rodadas, está indo para 6 jogos sem vitória. E não é um time morto, não. É um time até bom, me surpreende a posição dele no grupo D do Campeonato Paulista. Então o Guarani que abra o olho aí. Veja que o Guarani fez o gol, não chegou mais e o Santo André já chegou por 2 vezes. Então não vai sentar nesses louros aí do gol inicial do Lucão, não, porque o Santo André está vivo. E vem de novo pro campo de ataque, tabelinha curta pelo meio do Vieira, distribuiu mal. Ela volta pela esquerda, tentou brigar por ela, Thiaguinho afasta a zaga do Bugre. E tome contra-ataque do Bugrão. Bola solta pela direita, tentativa de jogada, Giovanni Augusto brigou com o primeiro, com o segundo no peito, na raça, perde a bola. E tome contra-ataque dos homens. Lá vem Thiaguinho pela meia, brigou, ganhou, tentou a jogada. Apareceu Bruno Silva, tira do doce da boca da criança, acaba com a festa. Aciona mais à frente o Júlio César, o imperador de Campinas, domina pela meia direita, gata a primeira, segunda, terceira marcha. Botou na frente, soltou mais atrás, Giovanni Augusto. Na perna direita vem a bomba, ela bate em cima da marcação. Bate em cima da marcação, sobra tranquila lá pro Jefferson Paulino, que nem ficou com a bola na mão. Já sai curtinho aqui pela ponta direita com o Thiago Enes. Thiago Enes domina, carrega sem muita velocidade, invade a linha territorial, Bugrina. Deixa a jogada mais à frente com o Júnior Todinho, ex-jogador do Guarani, inclusive. Ele deixa mais atrás com o Sabino. Sabino abre pelo lado esquerdo com camisa 10, Thiaguinho. Thiaguinho soltou a bola pela ponta esquerda com o Thalisson junto à linha lateral do gramado. Ele encara a marcação do Iago, balança de um lado do outro, deixa mais atrás com o Sabino. Sabino dominou, parou, pensou, olhou sem muita velocidade. Ele volta a jogada no campo de defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Brumas, uniformes e camisetas personalizadas. Há 37 anos, valorizando a marca da sua empresa. Acesse brumascamisetas.com.br. Ô Lucas. Pois não, Albert? Lembrando que esse é o 3º gol do Lucão do Break. O Lucão do Break começou 2022 com tudo, hein? Fez o gol contra o São Paulo, fez gol no derby, agora fazendo o gol, né, contra o Santo André.
está voando no cão do break. Ah, faz o break, Lucão. Ele já meteu um break, fez 1-0, o Lucão do break foi pra rede. Tá vencendo o Guarani, mas eu quero mais, Guarani. Eu quero rede, Guarani. E lembrando, né, o Lucas, Pois que não, o Nicolas Careca chegou, né, ali ele vai ser a sombra, né? Vai ser a sombra Exatamente. no Lucão do break, então o Lucão do break, ele que mostre, né, serviço pra ele não comer um banco. É, rapaz. A vida do Lucão do Break começou a ficar meio difícil aí, mas tá bem o Lucão do Break, tá vivendo uma fase muito boa. Lá vem a equipe do Santo André, tentativa de cruzamento, bola pra dentro da grande área, ela fica nos pés de Iago César tranquilamente. Já puxa a velocidade pela ponta direita, domina, para, pensa, volta o lance, rebobina a fita, recomeça tudo no campo de defesa com Ronaldo Alves, o zagueiro central. Deixa a jogada com o quarto zagueiro, que é Derlan. Derlan abre bola pela ponta esquerda com o Matheus Pereira. Ele armou a jogada pro gol do Lucão do Break. Ele domina, para, pensa, soltou mais à frente, invade a linha territorial amiga, deixou com Júlio César, o imperador de Campinas. Tentou a jogada com o Matheus Pereira, dormiu no ponto, perdeu, mas na sequência sofreu falta. Falta do camisa número 7, Dudu Vieira, caído no chão, caído na verdade o camisa número 16, Matheus Pereira, Albert. É, falta ali, né, pelo lado direito ali, né, o lado esquerdo, o Matheus Pereira tentando sair, né, no contra-ataque, o camisa número 7, o Dudu Vieira, deu aquela pegada por trás e ali saiu reclamando com o juiz falando que não foi, mas foi sim, falta marcada no campo de defesa para o Guarani. Você ouviu o toque, 15 minutos 30 segundos deste primeiro tempo, o tempo e placar de jogo você confere na melhor transmissão esportiva do Brasil. O tempo vai passando Campeonato Paulista, Estádio Brinco de Ouro da Princesa. e o placar do jogo é esse. Ah, o placar do jogo tá assim, Guarani 1, Santo André 0, placar FI é com você, Claudinei Corsi. É comigo o placar ao vivo, futebol interior, Lucas mais cedo, Mirassol 1, Ponte Preta 1, narração de Marcelo Corsato. E amanhã nós teremos às 11 da manhã, Corinthians e RB Bragantino. Lucas de Souza. Feliz da vida, fazendo o que eu mais gosto do lado da família futebol interior. Desce a ladeira, sai jogando o time do Santo André no campo de defesa, domina a parada, camisa número 4, o Carlão. Ele deixa a jogada com o capitão Luiz Gustavo, abre bola pela ponta direita com o Thiago Enes. Thiago Enes dominou, parou, pensou, olhou, não passou da metade do campo, ficou sem espaço. Tem espaço para tocar a bola o time do Santo André até aí, até a metade do campo. Passou, daí o Guarani já começa a fazer a pressão, Wagner Figueiredo, aquela pressão em bloco baixo, né? Para os entendidos da bola, o Guarani fez o gol, recua as linhas, mas a partir do meio campo começa a marcar mais forte. Esquema Daniel Paulista. A gente acompanhou toda a Série B, foi assim todos os jogos. Ele fez o gol e trata de administrar, jogando pela bola de contra-ataque. E pode ver, daqui a pouco aparece o scout do jogo aí, posse de bola pro Santo André, sem dúvida alguma. Agora as chances, o Guarani já teve a chance do gol, fez, o Santo André já teve duas e não fez. Então é um risco, mas vou dizer que é um risco calculado, porque é o sistema de jogo, é a estratégia, a plataforma de jogo do Daniel Paulista. E tem escanteio, Ramalhão pela ponta esquerda, vai lá Thalisson, é o homem das bolas paradas pelo lado canhoto do campo. Camisa número meia dúzia, bom lateral esse Thalisson. Vem pra cobrança, todo mundo na boca do gol, vai pintar chuvinho na área, tá armado o pagode dentro da cozinha bugrina. Cruzamento, a bola vem no meio da grande área, afasta Ronaldo Alves. Sobe, tira dali, rebote e volta na metade do campo com a equipe do Santo André. Domina a parada, camisa número 7, Dudu Vieira. Olha onde tá o Dudu Vieira. Veio buscar jogo aqui na metade do campo. Domina, para, pensa, avisa, olha, soltou pela direita, dominou, soltou, boa bola pra Thiaguinho. Thiaguinho pra Júnior Todinho pelo meio com o Sabino, esqueceu da bola, Iago César. Tranquilo, tira pra equipe do Guarani, ela volta aqui no campo de defesa da equipe do Ramalhão. Canais, futebol interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Lucas. Pois não, Albert? Lembrando que com esse resultado, o Guarani está em segundo lugar no Grupo A com 13 pontos. O Corinthians... Atrás do Corinthians, Isso, atrás o Corinthians está com 14 pontos, o Guarani com 13. Porém, o Corinthians tem 7 jogos, né? E o Guarani está fazendo uma nona partida. Lembrando que se o campeonato terminasse hoje, né? Com Água Santa com 7 pontos e Inter de Limeira com 7, o Guarani estava classificado para a próxima fase. É o primeiro objetivo conquistado, né? Porque Exatamente. com 13, me parece que é um número... É o número mínimo, né? Para não correr risco de rebaixamento. A TV mostra mais uma vez o gol, né? E ainda ficou se pedindo alguma coisa em relação ao impedimento. Lance absolutamente normal. O Lucão do Break estava atrás da linha, né? No momento do chute de Matheus Pereira. Gol absolutamente normal do Lucão do Break. O Lucão do Break ele foi muito esperto, hein? Ali se é outro jogador ali que não tivesse prestado atenção, tinha entrado em impedimento. Quando a bola foi jogada pro Matheus Pereira, ele estava assim, impedido. Ali daqueles famosos despacito, né? Ele voltou um pouco pra trás, né? Maravilhoso. Maravilhoso. Ele voltou pra trás e esperou ali. Ficou esperando o bote errado do zagueiro. Ali ele acabou se colocando entre os zagueiros, livre, leve e solto. Fez o gol. Lá veio o Guarani. E vem Bugrão. Lindo passe, Giovanni Augusto pro Iago César, posição
posição legal, ele deixou a bola quicar. Aí deixou a bola quicar, ela correu, sai do gol. Jefferson Paulino fica com ela. Já sai em velocidade o Ramalhão, lá vem os homens. Bola solta pela esquerda, Thalisson já invade a linha territorial bugrina. Acionou mais à frente o camisa número 11, Lucas Tocantins dominou, recebe a marcação do Rodrigo Andrade. Deixa com Thalisson mais atrás com camisa número 8, é o Thiaguinho. Thiaguinho recomeça tudo outra vez com o Carlão. Carlão volta a jogada com Luiz Gustavo, capitão da equipe do Santo André. Domina, para, pensa, pisa, olha, já não tem mais tanto espaço o Santo André para entrar. Guarani já encaixa a marcação. Santo André que no começo do jogo conseguiu algumas infiltrações, não consegue mais. Júnior Todinho tentou passe na linha de fundo pro Thiago Enes. O passe vai forte demais. Vai forte demais, tiro de meta pro Bugrão. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Store Colchões, loja da fábrica ao lado do Alto Posto Fininho, no Maria Antônia, em Sumaré. Você ouviu o toque 20 minutos deste primeiro tempo. O tempo e placar de jogo você confere na melhor transmissão esportiva do Brasil. O tempo vai passando Campeonato Paulista é a 9ª rodada no Brinco de Ouro. e o placar do jogo é esse. O placar tá assim, ó. Lucão do Break foi pra rede. Guarani 1, Santo André 0, Claudio Nicosia. O placar ao vivo, Futebol Interior. Placar ao vivo, Futebol Interior. Mais cedo nós tivemos um empate da Ponte Preta jogando fora de casa em Mirassol. 1-1 com a equipe do Mirassol. A narração aqui da equipe Futebol Interior com o Marcelo Corsato, também com o Carlos Corsato e com o Frank Francisco. Amanhã, às 4 da tarde, tem Inter de Limeira e Palmeiras. Lucas de Souza. Com o microfone na mão eu vou levando emoção a você, amante do futebol, amante do esporte bretão. Lá vem os homens, lá pela esquerda, Thalisson, linha de fundo, olhou pra dentro da grande área, no capricho, cruzamento, ela bate no Diogo Matheus, vai fora, escanteio. Escanteio para o Santo André e o jogo é lá pela esquerda só. O time do Ramalhão só joga da canhota aí, Albert. Mas como o presidente havia falado, né? 59% de posse de bola para o Ramalhão, 39% para o time do Guarani, pelo lado esquerdo. Thalisson, que já passou pelo Guarani, mais uma vez na bola, escanteio pelo lado esquerdo. Escanteio para o Ramalho pelo lado esquerdo, é sempre ele, Thalisson, na canhota, o levantamento, no capricho, ela vem no primeiro pau. Bruno Silva, o capitão, o cadeado da defesa bugrina, tira. Rebote vai cair pela direita, tentou Iago César ganhar, tomou um belo de um chapéu do Thiaguinho. Ainda Thiaguinho com a bola, tenta evitar a saída, fica a perna pra lá, perna pra cá, disputa pela posse de bola. Thalisson pra Thiaguinho, foi derrubado, falta. Foi pro chão, falta nele, o árbitro marcou, o jogo parado, é posse pra equipe do Ramalhão, Albert. O Lucas ali pelo lado esquerdo, né? Seu xará, o Lucas Lourenço tentando fazer ali a jogada, né? De filtração ali pelo lado direito, esquerdo. Ali estava ele, Iago, ele deu bote a primeira vez, não conseguiu, na segunda não teve jeito. Se ele não faz falta, ele ia fazer o cruzamento livre na área, tinha 3 jogadores do Santo André esperando a bola. Ali, falta marcada. Falta perigosa, 22 minutos, segue Guarani 1, Santo André 0. Guarani 1, Santo André 0, Lucão do Break foi pra rede aos 5 minutos da primeira etapa. Aqui uma falta perigosíssima. Atenção, zaga do Guarani, se vira aí, Ronaldo Alves, vamos tirar essa, Derlan. Chance de posse de bola perigosa a favor do Santo André, chance de botar essa bola na área. Já vi jogador batendo falta direto dessa distância. É quase que um escanteio, mas é bem próximo da grande área. Vem pra cobrança, o camisa 10, Thiaguinho, mandou direto pro gol, direto pra fora. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. BetChamps. Vem jogar na BetChamps. No bolão, você concorre a até R$25 mil. Seja responsável, jogue com moderação. Tiro de meta para a equipe do Guarani, 23 minutos da primeira etapa, Wagner Ferreira, e o jogo? Dentro daquele mesmo panorama, né? Guarani fez 1-0 e se tranquilizou em campo, confiando no seu sistema defensivo, no seu sistema de meio campo. Agora é um risco calculado, um jogo que tem 23 minutos do primeiro tempo. Teria que ter um pouquinho mais de ofensividade, fazer mais gols, porque são critérios que podem definir vaga para classificação. O Guarani continua com aquele esquema exatamente igual do Daniel Paulista. Ele abre o Iago lá pela direita para fazer uma espécie de Bruno Sávio, exatamente igual. Joga aberto na beirada do campo e ajuda ali o lateral direito. O Guarani está jogando mais pela direita do que pela esquerda, mas o Ramalhão está me surpreendendo. É um time bonzinho, o time do Santo André, e não justifica porque está aí na última colocação do seu grupo. Claudinei Cortes. Facebook, vamos aqui registrando a participação dos nossos internautas. O Joaquim Isidro vai da Guarani. O Dacir Barbosa está com a gente aqui. Boa noite, Claudinei, Albert, Lucas e Wagner Ferreira. Vai para cima deles, meu Bugrão. O Júnior Braga para cima, Bugrão. Boa noite, Claudinei e toda a equipe FI. Um show de transmissão e comentário. Já eu dou uma passadinha
no YouTube do Futebol Interior. E lembrando também, Lucas, que agora tá valendo o nosso app lá no Play Store. Para o Android, você pode baixar o app Rádio Futebol Interior. Baixe o aplicativo e não perca nada das nossas transmissões. A melhor equipe de transmissão esportiva do Brasil. Pode procurar, você não vai encontrar uma equipe tão qualificada como a nossa. Falta para a equipe do Guarani, vem para a cobrança do Giovanni Augusto. Colou curtinho com o Iago César. Júlio César tentou o passe de primeira, jogada ensaiada, afasta a zaga. Rebote voltou lá dentro da grande área, toque de cabeça na trave! Subiu o Lucão do break, toca na trave, ela vai fora, é tiro de meta. Que bela jogada ensaiada do ataque do Bugre aí, Alberti Cavalcante. Parece que foi marcado impedimento, mas a jogada, né, a leitura da jogada ali foi interessantíssima. Primeiramente, uma falta ali cobrada pelo Giovanni Augusto curta, né? Ali ele fez o cruzamento dentro da área. Ali o Lucão do break. Ele dividiu. Ó, lá vem de novo. E vem Lucão do break, toma o doce da boca da criança. Lá vem Bugrão. Bola espicada, vai sobrando na linha de fundo. Não deu pro Rodrigo Andrade alcançar. É só tiro de meta pra equipe do Santo André, Alberti. E ali a jogada ensaiada do cruzamento dentro da área. Ele, Lucão, é o tanque do break. Ele fez o cabeceio. Ali o goleiro Jefferson Paulino, que já jogou também no Guarani. Ele fez, né, a defesa. Porém a bola deu aquela leve tocada no travessão, quase, o Guarani faz o segundo gol, hein? Pois é, Albert, numa bola dessa situação aí, eu arriscaria o chute direto, porque o Giovanni bate forte na bola, ele poderia até tentar o chute direto na cobrança da falta. Mas isso mostrou também treinamento, porque essa jogada ensaiada aí realmente não é de um dia para a noite, é exaustivamente ensaiada em treinamento. O Guarani teve uma semana todinha aí para treinamento, aliás, isso até eu converso sempre com o Claudio Neicos a respeito disso. Depois de um resultado positivo, ter uma semana apenas de treinamento, sem jogo, o time não rende a mesma coisa que rendeu na última partida. Me parece que isso é uma tradição, é impressionante, inexplicável até. Presidente, lembrando que terça-feira começa a saga, né? A Copa do Brasil, né? Contra o Maricá. E depois iremos contar mais um pouquinho sobre essa história, porque assim, é o jogo do ano pro Maricá. E vem Guarani, vinha a equipe do Santo André, na verdade, Matheus Pereira tomou e perdeu. Tomaram o doce da boca da criança. Tentativa de passe no comando, Derlan afasta o perigo. Sobrou com Júlio César, o imperador de Campinas, e tome contra-ataque do Bugrão. Lá vem Júlio César, invade a linha territorial inimiga, sai da esquerda, vem pro centro, soltou pela amiga Giovanni Augusto, tentou a abertura na ponta direita, vai sobrar com o Diogo Matheus de primeira para Iago César. Iago César pela direita, bico da grande área, tentou a tabela com o Rodrigo Andrade. Linda jogada, é o piti-piti-pó do Bugre. O toque do Diogo Matheus não foi bom. Recupera Iago César na perna esquerda, bateu pro gol, Jefferson Paulino. Firme, seguro, o goleiro do Santo André faz a defesa no chute do Iago César, Alberti. O Santo André tem a bola, ali a mais posse de bola, mas quando o Guarani está com a bola no pé, sabe o que fazer. Triangulação, pelo lado direito, pelo lado esquerdo, ali a bola sobrou pra ele, né, pro Iago, ele bateu de fora da área, a bola quicou na frente do goleiro Jefferson Paulino, que fez a defesa, mais uma chance pro Guarani. Guarani continua vencendo por 1-0 no Brinco de Ouro. E vem os homens pro campo de ataque, Júnior Todinho tenta o passe de canhota, subiu o Ronaldo Alves, o capitão tira dali. O capitão não, o zagueiro central da equipe do Guarani, o capitão Bruno Silva, sai jogando com a equipe do Bugre no campo de defesa, Bruno Silva, Júlio César tentou o passe pro Lucão, afasta a zaga, rebote volta agora sim com o capitão Bruno Silva, ele abre pelo lado esquerdo com Matheus Pereira devolve a jogada com Bruno Silva, adianta a jogada mais à frente com o Giovanni Augusto com Matheus Pereira pra absolutamente ninguém, hein, Matheus Pereira, ainda bem que ele conseguiu recuperar a bola no peito na raça, ela volta com o Giovanni Augusto que rebobina a fita, recomeça tudo lá atrás com o Ronaldo Alves. Você acompanha mais uma transmissão nos canais Futebol Interior, daqui a pouquinho tempo e placar de jogo pra você, porque vem de novo o time do Guarani com o Iago César, ele volta tudo no campo de defesa, agora sim, 28 cravados deste primeiro tempo, tempo e placar de jogo você confere na melhor transmissão esportiva do Brasil. O tempo vai passando. Campeonato Paulista, nona rodada, Estádio Brinco de Ouro da Princesa. O placar do jogo é esse. O placar do jogo tá assim, ó, Lucão do break foi pra rede aos 5 da primeira etapa, Guarani 1, Santo André 0, e vem Bugrão, Júlio César abriu na perna direita, bateu, explode a bola na zaga, sobra do lado esquerdo, bateu em cima do Thalisson, afastou a zaga, o juiz deu pênalti. Penalidade máxima a favor do Bugrão. Anota a marca da cá, o senhor Hilbert Estevão da Silva, marca toca de mão e cartão amarelo pra quem aí, Alberti? Cartão amarelo por camisa número 5, Sabino. O Sabino, ele não foi sabido nessa jogada, né? Ali dentro da área você sabe, né? Essa é uma mãozona, bração aberto dentro da área, não tem jeito. Ali pelo lado esquerdo o Júlio César, o imperador de Campinas, ele fez o rabisco e tentou o chute. A bola ali, o Sabino com o bração aberto.
bola na mão não existe mais. É mão na bola, é pênalti marcado e ele está na bola para bater o penal aos 29 minutos. Giovanni Augusto. Giovanni, camisa 10, Augusto, o craque da equipe do Guarani, a cabeça pensante no meio campo do Bugre. 29 cravados da primeira etapa, tá 1-0 pro Bugrão. Tá 1-0 pro Bugrão, rapidamente aí o plantão esportivo, Claudinei Corsi. Legal, eu vou informando que a bola está rolando para Ituano e Ferroviária em Itu. Ituano vai vencendo a Ferroviária 2-0. E amanhã, às 8h30 da noite, tem Botafogo e São Bernardo. Lucas de Souza. Comigo não tem jogo ruim, aqui é pênalti pro Bugrão, é pênalti pro Guarani, uma pequena convenção ali em cima do senhor Hilbert Estevão da Silva, a galera do Santo André ainda inconformada com a marcação do pênalti, mas ajeita a criança com carinho, capricha Giovanni Augusto, capricha que eu vou lá, na maior emoção do futebol que é o grito do gol, no gol Jefferson Paulino, o Albert Cavalcante já faz a torcida aqui do meu lado, Wagner Ferreira também na expectativa, 30 cravados da primeira etapa, pode ser o segundo gol do Bugre. Atenção, torcedor do Bugrão, quem sabe agora o segundo gol é pênalti pro Guarani. Autorizado o Hilbert, autoriza o Giovanni Augusto pra cobrança. Giovanni Augusto contra Jefferson Paulino. Sou mais você, Giovanni Augusto, pé direito na bola batida, gaveta! Gol! É do Bugrão! É gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. A maior emoção do futebol é aqui na Futebol Interior. Giovanni Augusto, nome da camisa 10. Bateu firme, bateu forte de perna direita. O Jefferson Paulino acertou o canto, mas nada pôde fazer. A bola na costura da rede, na bochecha da rede. Bola no fundo do barbante. Giovanni Augusto, camisa 10, é bola na rede. É bola na rede. Caiu na rede, é gol do Guarani. Agora, aos 31 minutos deste primeiro tempo, olha lá no placar da Futebol Interior. Guarani 2. Giovanni Augusto, nome da fera, nome da emoção. 0 para o Ramalhão. É, goleirão Jefferson Paulino, essa aí passou de novo. Vai buscar lá dentro na intimidade do lance, Albert Cavalcante, o detalhe é só seu. Um míssel. Nada pôde fazer. Ele até tentou Jefferson Paulino, mas no canto direito. Ali, Giovanni, o Giovinco Augusto, ele parou. Com despacitos, com passinhos devagarzinho. Quando ele chegou perto da bola, desceu o sapato. Ali o Jefferson Paulino até tentou. Mas nada pode fazer. Agora o Guarani vai vencendo o bonito no Brinco de Ouro. Agora Guarani letal, hein? Chegou, é gol. Guarani 2, Santo André 0. Guarani letal. Cada ataque uma flechada. 2-0 Bugrão, Wagner Ferreira. O Albert usou um tema atual, né? Míssil. Míssil do chute do Giovanni. Realmente um pênalti muito bem cobrado. Ali não há goleiro que pegue. Um tiro forte, assim, ó, quase rasteiro, na bochecha da rede, como disse o Lucas. E tá aí o Guarani vencendo por 2-0. Faz por merecer? Claro que faz. A chance que teve, converteu. Agora, continua com aquele esqueminha, né? É tal negócio, não há crítica para fazer nenhuma ao estilo de jogo do Daniel Paulista. Ele joga assim e tá se dando bem. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Proni Alimentos, desde 2016, fazendo do seu churrasco um sucesso. Acesse pronialimentos.com.br. Ô Lucas. Pois não, Albert. E é o terceiro gol do Giovanni Augusto no Campeonato Paulista. E os 3 de pênalti. Ele empata, né, na artilharia do Guarani com o Lucão do Break. Então, Lucão do Break e Giovanni Augusto, os artilheiros do Guarani nesse Campeonato Paulista. 3 pênaltis e 3 cobranças convertidas. Exatamente, 100%? 100% de aproveitamento. É o Fábio Santos do Guarani? Exatamente. E vem Ramalhão pro campo de ataque. Thalisson tenta a jogada, a bola espigada, vai sobrar com o Thiaguinho pela ponta esquerda. Antes dele, Ronaldo Alves, firme, seguro, o zagueiro central da equipe do Guarani, afasta para onde o nariz estava apontado. É posse de bola para a equipe do Ramalhão no campo de ataque. 33, quase 34 da primeira etapa, tá 2-0, tá bonito o Bugrão pra cima do Ramalhão. Vem a equipe do Santo André e tocou errado e tome contra-ataque do Guarani. Vem Lucão do Break e botou na frente, aí atropelou, era o Giovanni Augusto na jogada, atropelou o camisa 3 Luiz Gustavo. E o árbitro do jogo, o senhor Hilbert Estevão da Silva, chegou para conversar ali com a rapaziada, os ânimos começaram a se exaltar. O Giovanni Augusto,
Ele não é um jogador de correr, ele é um meia mais clássico, né? Botou na frente, derrubou o Luiz Gustavo e o Thiago Carpini ficou nada feliz. Aí que pelo menos eles queriam pelo menos um cartãozinho amarelo pro Giovanni Augusto, né, Albert? Porque assim, primeiramente, né, a zaga do Santo André entregou de presente, né, na intermediária ali pro Giovanni Augusto. Só que ali o Giovanni Augusto, ele foi tentar sair na velocidade, como disse você, né, ele não é de velocidade, ele acabou adiantando muito a bola, e ali o Luiz Gustavo, ex-zagueiro também do Guarani, acabou, né, recebendo a falta. Ali o Thiago Carpini, à beira do gramado, começou a esbravejar. Aí vai tomar amarelo, Aí agora ele pediu, e assim, Hilbert, é meu parceiro quase, Hilbert Estevam da Silva acaba dando um cartão amarelo para o Carpini. Ali vimos ali Daniel Paulista, mas acho que Albert, está errado, pois não. é parceiro como? Não entendi muito bem. Ele é meu parceiro de... se trocar o I pelo A, nós temos quase o mesmo nome. Ah, Hilbert. E Albert. Hilbert e Albert, da dupla Mas sertaneja. o que você não é quis não? dizer com isso, Claudinei? Forçou, Deus né, do Claudinei? céu. Forçou, né? Da dupla sertaneja, isso aí. E você ouviu o toque, 35 da primeira etapa. O tempo e placar do jogo você confere na melhor transmissão esportiva do Brasil. O tempo vai passando Vai passando o tempo passa aqui no Brinco de Ouro, nona rodada do Paulistão. e o placar do jogo é Ah, o placar tá assim, ó. Lucão do Break, Giovanni Augusto, Guarani 2, Santo André 0. Vai lá, Claudinei Cossi. Placar ao vivo, futebol interior, segue Ituano 2, Ferroviária 0. Primeiro tempo lá no José Novelli em Itu. E na terça-feira tem Maricá e Guarani. Primeira fase, Copa do Brasil. Jogo às 4 da tarde. Transmissão aqui dos canais Futebol Interior. Lucas de Souza. Comigo não tem jogo ruim. E vem Santo André pro campo de ataque, domina a camisa número 3, Luiz Gustavo. Lucas, Pois não, Albert. Você quer uma coincidência? Pois não. No derby, sábado às 20h30. Sábado passado, correto? Certo. Lucão do Break abre o placar, Giovanni Augusto amplia de pênalti aos 28 minutos. Hoje, a mesma coisa. Então crava aí que vai ter mais um gol. Lucão do Break abriu o marcador aos 28 minutos do primeiro tempo. O Giovanni Augusto veio o segundo gol. E o primeiro gol do Guarani naquela ocasião foi bem curtinho. Foi bem no isso, início do jogo isso, mesmo. A 3 minutos, se eu não me engano. Exatamente. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Ovo Satoshi. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. A sua vida mais saudável. Aqui o presidente falando aqui, ó, foi 5-5, então foi igual sábado passado. Embalos do sábado à noite. Então crava Revival. aí, torcedor do Bugrão. Vai sair mais um gol do Guarani até o fim do jogo. 2-0 pro Guarani. Tá bonito o Bugrão pra cima do Ramalhão. Escanteio pros homens aqui pela direita. Vem pra Lucas cobrança o Thiaguinho, o camisa 10, né? Ou é o Lucas Lourenço? Lucas Lourenço. Camisa 10. Levantamento, a bola pra dentro da grande área. Subiu de cabeça o Sabino. Ela sobrou. Tira, Diogo Matheus. Rebote vai voltando aqui do lado esquerdo no campo de defesa. Tem Dudu Vieira. Dudu Vieira, camisa número 7. Deixa a jogada mais atrás com Jefferson Paulino. Jefferson Paulino, camisa número 12. Deixa a jogada com Dudu Vieira mais uma vez do lado esquerdo. Olha onde tá o camisa 7 do Santo André. Vai buscar jogo aqui no campo de defesa. Ele deixa a jogada com o capitão da equipe do Santo André, Luiz Gustavo. Luiz Gustavo domina sem muita velocidade. Deixa pelo lado direito com o Thiago Enes. Thiago Enes junto ali na lateral do gramado. Volta a jogada com o Luiz Gustavo no campo de defesa. Vai trocando passes, vai tocando a bola o time do Santo André. O Wagner Ferreira, 37 minutos da primeira etapa. 2-0. Tá tranquilo o Guarani no jogo, né? É o tal negócio, né? Você já ouviu dizer que 2-0 é um resultado perigoso, já não viu, certo? Perfeitamente. Agora, é interessante estar sempre vencendo por 2-0 do que perdendo por 2-0. Então não é se acomodar nesse 2-0 não. Agora é um time que sabe o que quer. Então realmente o técnico Daniel Paulista tem um elenco na mão, tem uma plataforma de jogo, está se dando bem, está levando o Guarani à classificação, está no segundo lugar do seu grupo. E com relação àquela descoberta aí do Albert, impressionante, a coincidência realmente existe. No derby, Lucão foi para a rede há 5 minutos, numa falha do Pedro Júnior, todos se lembram daquele lance. E foi para a rede, então, o Lucão. Aos 28 minutos, Giovanni cobrou pênalti, aquela mão na bola do André Luiz. E foi para a rede também. Então, praticamente que coincidência. Jogo às 20h30, os gols marcados no mesmo minuto do primeiro tempo. Só falta o Guarani fazer mais um no segundo, aí fica igual tudo no clássico campineiro. Muito bem. Ô, Fala, Lucas, Claudinei. Pois só não era sábado de carnaval, né? É, exatamente. Exatamente. Poxa, Ney, aí tá todo feliz aqui, você tinha que quebrar. O estádio é o mesmo, sabe? A torcida é a mesma. A torcida é a mesma, né? O O Santo André tá jogando de branco. Tá bom, Albert, tá bom. Ô, Claudinei, se me permite dar uma passeada no YouTube aqui rapidamente? Vai à vontade. Vamos lá. Ana Clara Bezerra de Carvalho mandando vai Bugrão. Chicamaro, manda um salve aí, um salve pra você, Chicamaro. Viu lá do Naruto aqui. Walter Filho, vai Bugrão, vai dar em pessoa, minha querida
esposa Lohane Santos mandando aqui, ó. Boa noite, esse narrador é top. Muito obrigado, meu amor, te amo. Binho, Guarani 1-0 no Santo André. Lá vem os homens. Vem a batida de fora, soltou, largou Kozlin, escolhe o rebote, tira a zaga do Bugre. Tira a zaga do Bugre, o árbitro parou, marcou o que aí, Alberti? Deu impedimento? Marcou tiro de meta ali, hein? Ali a bola veio, a camisa número 10, né? O Lucas Lourenço mandou aquele petardo e mais uma vez ali, hein? O Kozlinski, ele fez a defesa, a bola acabou indo pra pequena área, ali o camisa número 6, né? Acabou batendo o Thalisson, bateu por cima, olha, que chance perdeu o Santo André, hein? Se salva o Guarani. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias. Todas as loterias da Caixa para você apostar e dar uma chance para a sua sorte. Jogo parado, tá caído, camisa número 5, Sabino, o árbitro olhou pra ele, marcou a falta, mas parece que tá sentindo alguma coisa na cabeça ali, o camisa número 5, o volante, mas tá tudo bem com ele. Cobra rapidamente o time do Santo André e o árbitro vai mandar voltar. Vai mandar voltar porque não havia autorizado a cobrança, Albertinho. É isso mesmo, e também os jogadores do Santo André estão todos pilhados ali, né? Agora o camisa número 8, né? O Thiaguinho, ele com o Lucão do Break trocando flores, né? Em campo, imagine só, né? Lucão é o tanque do Break com camisa número 8, o Thiaguinho, ali o Wilbert, Estevam da Silva chamou os dois, já falou, né? A próxima vez é cartão amarelo pros dois. Você ouviu o toque 40 minutos desse primeiro tempo, tempo e placar de jogo, você confere na melhor transmissão esportiva do Brasil. O tempo vai passando. O tempo passa, a bola rola aqui no Brinco de Ouro da Princesa, nona rodada do Campeonato Paulista. O placar tá assim, ó. Lucão do Break, Giovanni Augusto Guarani 2, Santo André 0. Placar ao vivo, Futebol Interior é com você, Claudinei Corsi. Deixa comigo, Lucas de Souza. Estamos com Ituano 2, Ferroviária 0, jogando no Novelli Júnior em Itu. Primeiro tempo de bola rolando. E pelo Campeonato Mineiro, hoje mais cedo, Pouso Alegre 2, Atlético Mineiro 3. Lucas de Souza. Comigo não tem jogo ruim. 41 minutos da primeira etapa. Alô, Rio do Romanini. Boa noite, nação do Bugrão Exportação. E o Wilson Campos mandando aqui, ó. Salut, chamarcé tout le monde. Que é isso, hein? Francês, aqui no YouTube, Albert Claudinei Corsi, ele sabe decifrar. Eu tenho certeza. Tá chique aqui, ó. Salut, chamarcé tout le monde. Que chique, hein? Vamos estudar a matéria. É o futebol interior internacional, rapaz. Daqui a pouco vai virar futebol internacional isso aqui. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela honra da sua presença aqui conosco. Deixa o like, senta o dedo no like. Quanto mais like você der, mais pessoas vão acompanhar esse show de transmissão. E põe a tecla SAP também. Por favor, né? Quando for mandar mensagem internacional, manda com a legenda aqui pra facilitar pra gente. Ô, Lucas, pois não, Albertinho. Lembrando que nós temos 2 canais também, né? É verdade, YouTube, né? é Temos verdade. 2 canais no YouTube. O Futebol Interior e também o canal o Futebol FI. Então não se esqueça, estamos no Facebook e também nas multiplataformas e também no YouTube. Somos um canal Omnichannel. E falando em internacional, alô pessoal da Rede Brasil Play FM em Massachusetts, Connecticut, Estados Unidos. E também na CNN, Web Rádio Bariri. Um grande abraço para vocês. 42 minutos, 20 segundos, 2-0 Guarani. Wagner Ferreira, placar justo até aqui, né? Bem, tranquila a vitória do Guarani. Não foi assim uma apresentação exuberante do Bugre Campineiro, mas fez o suficiente. Teve a chance de fazer os gols, acabou fazendo e não sofreu grandes perigos, né? O Santo André teve apenas 2 chances, não conseguiu fazer. O Guarani vai levando aí essa vitória por 2-0 no primeiro tempo, que é muito importante. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Brumas, fábrica e confecção sustentável. Camisetas básicas, bonés, máscaras e muito mais. Consulte brumascamisetas.com.br. Vamos nos aproximando do final desta Amarelou. primeira etapa. Pois não, Alberti? Matheus Pereira, né? Já fez a segunda, terceira falta. Ali agora o Wilbert Estevam da Silva resolveu amarelar. Então, amarelo para ele, Matheus Pereira. Subiu o canário pro camisa 16 do Guarani, tá amarelado o Matheus Pereira. Sai o time do Santo André, corre atrás do prejuízo, tenta alguma coisa ainda nesse final de primeiro tempo. Por enquanto, 2-0, tá bonito o Bugrão. Sai jogando o time do Santo André com Carlão mais atrás com Sabino adianta a jogada com Lucas Lourenço, camisa número 10. Ele volta a jogada com camisa número 3, Luiz Gustavo, capitão da equipe do Ramalhão. Abriu pela direita com o Thiago Enes. Opa, passinho muito amigo ali do Luiz Gustavo, nas costas do Thiago Enes. É posse de bola pra equipe do Guarani. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121.
Momentos finais dessa primeira etapa, 2-0 para a equipe do Lucas, Guarani. Pois não, Claudinei? Você mandou um abraço para Jaguariúna? Ainda não, né, Lucas? Ainda não. Então, Marcelo Moreira, ele diz aqui, que legal a narração de vocês. Valeu, Marcelo. Aí do canal Interior. Manda um abraço aqui para a galera de Jaguariúna, em São Paulo. Vai, Jaguariúna! Você conhece Jaguariúna, Alberti Cavalcante? Muito. Bastante. Ele ia muito nos rodeios de Jaguariúna. Ah, chique, hein? Na verdade eu trabalhava no rodeio. Ah, tá. Era locutor? Ele não era o cavalo. Não, era o touro mesmo. E vem, Bugrão, tá bonito o Guarani. Aqui é assim, gente, ousadia, alegria e muita descontração. Lá vem o time do Bugrão, Matheus Pereira solta a bola pelo meio com Giovanni Augusto. Aí o maestro da equipe bugrina, de perna direita, fatia, inverte a página, vira a folha lá na ponta direita, olha que beleza. Pra Júlio César, o imperador de Campinas, soltou no fundo pra Diego Matheus, tentou passe dentro da grande área, apareceu um pezinho do Thiaguinho pra tirar. Tenta sair jogando o Santo André, se enrola na saída de bola. Ela sobra pela esquerda com Lucas Tocantins, deixa curtinha a jogada com Thalisson. Thalisson no bico da grande área, campo de defesa, foi sair jogando, adiantou, perdeu. Giovanni Augusto com direita, chapéu e tudo. Soltou na direita, Rodrigo Andrade para Diego Matheus, olhou pra dentro da grande área. Devolveu com Giovanni Augusto encara a marcação do Thiaguinho, volta um pouquinho mais atrás com o Iago César. Iago César dominou, fatia de perna canhota, boa bola. Lá dentro da grande área pra absolutamente ninguém. Pra absolutamente ninguém, é só tiro, lateral, bola pra equipe do Santo André. Mais 2 minutos, vamos até 47 minutos. Você ouviu o toque da Futebol Interior. Passados 45 deste primeiro tempo, tempo e placar de jogo, você confere na melhor transmissão esportiva do Brasil. O tempo vai passando. Ah, o tempo passa, a bola rola, você acompanha a 9ª rodada do Campeonato Paulista 2022. E o placar do jogo é esse. Ah, o placar tá assim, ó, Lucão do break, Giovanni Augusto balançaram o Armante, Guarani 2, Santo André 0, o placar ao vivo, Futebol Interior é com você, Claudinei Corsi. Segue Ituano 2, Ferroviária 0 e hoje mais cedo o Campeonato Carioca, o Fluminense venceu o Vascão da Colina por 2-0. Lucas de Souza. Com o microfone na mão, vou levando emoção pra você, amante do esporte bretão. Quase 46 da primeira etapa, tá 2-0 pro Guarani. Pra Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Store Colchões. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. E vem os homens, Júnior Todinho, pra Thiaguinho na entrada da grande área, bateu pro gol em cima da marcação. Rebote voltou com Júlio César, voltou mais atrás com o Lucão do break. Opa, espirrou o taco aí do Lucão, hein? Foi chutar, bateu na joanete dele. Bateu na joanete e a bola que era pra ir pra frente foi pro lado. É posse de bola pra equipe do Santo André. Lateral já cobrado ali pelo Luiz Gustavo. Tá com pressa o camisa 3. Deixou com Sabino. Sabino na ponta esquerda com camisa número 4, Carlão. Engata a primeira, segunda, terceira marcha. Invade a linha territorial bugrina. Soltou pela esquerda com Lucas Lourenço. Lucas Lourenço sai da esquerda, vem pro centro. Encara a marcação de Iago César. Soltou no comando pra Júnior Todinho. Tá sem o companheiro dele, Gustavo Nescau. É o ataque achocolatado do time do Santo André que tá desfalcado hoje. Aí ele perde a bola e tome contra-ataque do Bugrão, bola solta na canhota, Júlio César, o imperador de Campinas, vai pra cima dele, Julião, vai pra cima dele, Júlio César, tenta o passe de trivela no meio pro Iago César, o passe sai curto demais, tira a zaga do Santo André, quando trila o apito árbitro, aponta o centro de campo, senhor Hilbert Estevão da Silva, termina a primeira etapa no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Guarani 2, Santo André 0 e vem aí o intervalo inteligente FI. Muito obrigado, Lucas de Souza, 9 da noite mais 19 minutos e eu quero aproveitar aqui, o Albert está de olho se alguém vai falar aí, mas eu quero aproveitar aqui, né, não houve o tempo hábil, né, pra gente dar aqui as boas-vindas ao Lucas de Souza, que está fazendo a sua estreia hoje aqui nos microfones do Futebol Interior. Lucas de Souza, muito bem-vindo, viu? Belo trabalho esse primeiro tempo, você já estreando, não deu pra gente conversar antes da partida, mas seja muito bem-vindo aqui à equipe Futebol Interior. Ô, Claudinei, eu que agradeço, é realmente uma honra, a gente falava em off há poucos momentos, eu acompanho, né, o trabalho do Futebol Interior há muitos anos, sou leitor assíduo do portal, um trabalho fantástico e fiquei muito feliz de receber o convite e fazer parte dessa galera mais do que qualificada e contem com o meu esforço, contem com a minha dedicação aqui, desde já para todos sempre, até o fim. Mais uma vez, muito obrigado. Legal, esse Lucas de Souza já narrou o primeiro tempo aqui, tá dando sorte para o Grão, hein? 2-0 para o Guarani contra o Santo André no estádio Brinco de Ouro da Princesa, intervalo de jogo. O destaque do repórter Albert Cavalcante.
É o Guarani que vai, né? Conseguindo a sua segunda vitória consecutiva, conseguiu uma bela vitória no derby e agora vai vencendo em casa perante a sua torcida novamente 2-0. E com esse resultado, Claudinei Corsi e amigos conectados nos canais do Futebol Interior, o Guarani está se assegurando na segunda posição. É isso mesmo, na segunda posição do Campeonato Paulista e já também, querendo ou não, pensando na próxima partida de terça-feira do jogo da Copa do Brasil, que depois iremos contar mais uma história, Claudinei Corsi. 9 da noite, mais 20 minutos, intervalo de jogo aqui nos canais Futebol Interior. O Guarani vai vencendo a equipe do Santo André 2-0. Destaque o teaser do comentarista Wagner Ferreira. Fala, presidente. Uma vitória tranquila do Guarani neste primeiro tempo, 2-0, sem sofrer grandes riscos por parte do Santo André. E a tática do Daniel Paulista vem dando certo já há muito tempo, né? Ele faz os gols, segura, dá a posse de bola para o adversário. Daqui a pouco nós vamos ao scout com o Albert Cavalcante. O Santo André teve mais escanteio, teve mais posse de bola e o Guarani sai com o placar de 2-0 ao seu favor. Não deve mexer para o segundo tempo, porque time que ganha não se mexe. Daqui a pouco tem mais Wagner Ferreira aqui no intervalo de jogo dos canais Futebol Interior. Deixa eu abraçar aqui a rapaziada lá no USA, Estados Unidos da América, ligados pela Rede Rádio Brasil Play nos Estados Unidos, através da 93,5 FM em Danbury, no estado de Connecticut, e 102,1 FM em Framingham, em Massachusetts, também nos Estados Unidos. Com a gente também a CIN, lá, horário de Nova York, nos Estados Unidos, agora às 7 da noite, mais 21 minutos. Aqui, 9 da noite, mais 21 minutos. Deixa eu aproveitar e falar aqui também da promoção, né, que você pode e deve participar. Você está querendo ganhar um colchão, uma cama box? Você está precisando de uma cama box queen, king size, de solteiro, de casal? A king size é aquela grandona, né? Que você fica mais longe da esposa, né? A queen já fica mais pertinho. A de casal é aquela que você fica mais juntinho, né? Qual é que você está querendo? Eu preciso da king size. Então, Robert Cavalcante, você pode ligar, mandar o seu zap com o seu nome completo, também o bairro e a cidade, para o 99662-4298. Está aí na tela para você, 99662-4298, DDD 19. Esse é o WhatsApp da Store Colchões. E aí é o seguinte, você vai mandar com os seus dados lá para Helenice e vai dizer para ela: Helenice, eu quero ganhar uma king size, uma queen, uma casal, uma solteiro. Você é que escolhe o seu prêmio. No final do Campeonato Paulista, Carlos Corsato vai lá com o Fininho, que hoje faz aniversário, parabéns aí ao Fininho, e vai fazer o sorteio de todos que participarem, tá certo? O WhatsApp é lá da Store Colchões, então mande a sua mensagem para Helenice, 1999662-4298, dizendo qual é a cama box que você quer ganhar, porque lá na Store Colchões é loja de fábrica. 21h23, rápido intervalo e a gente volta já já. Futebol Interior. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Betchamps.com. Na Betchamps você tem bônus de boas-vindas de até R$250. E tem mais. Indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da Betchamps, você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$25 mil. Viu porque a Betchamps é diferente? Betchamps.com. Vem jogar com a Betchamps. Jogue com moderação.
Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. 20 anos, o site da informação esportiva. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Futebol Interior. 9 da noite, mais 28 minutos em Campinas, 9 da noite, mais 28, intervalo de jogo no estádio Brinco de Ouro da Princesa. O Guarani vai vencendo 2-0 a equipe do Santo André. Excelente resultado para o Guarani. O Albert, só confirma aí, Guarani, então agora, se mantiver esse resultado, já eu vou fazer a clássica pergunta para o Wagner Ferreira, se 2-0 é um resultado perigoso ou não. Ele já falou alguma coisa disso no primeiro tempo. A posição do Guarani, Albert? É, o Guarani, né, no grupo A, o Guarani vem na segunda posição atrás do Corinthians. É claro, né, o Corinthians vem com 14 pontos, o Corinthians tem 7 jogos. O Guarani está fazendo o seu 9º jogo, porém está com 13 pontos. O Água Santa e o Inter de Limeira está com 7 pontos. Legal, 13 já é a nota de corte para não cair, né? Exatamente, era 12, né, mas porém, entretanto, com tantos, né, todo mundo aí se matando aí, 13 é o número-chave, é o 13. Tá muito bem, 9 da noite, mais 29 minutos. Lembrando para você que curte aí os canais, o Futebol Interior, principalmente o Portal Futebol Interior, que a Copa do Mundo já começou no Portal Futebol Interior. Toda terça-feira, portanto, amanhã tem o Vicente Dattoli. Vicente Dattoli trazendo novidades e opinião só aqui no Futebol Interior. Lembrando, Copa do Mundo no Catar, mês de novembro e dezembro nesse ano. Então, Copa do Mundo já começou no Portal Futebol Interior com Vicente Dattoli trazendo informações, curiosidades e opinião toda terça no Portal Futebol Interior. Wagner Ferreira, o melhor do Guarani no primeiro tempo, Wagner. Gostei do Giovani, movimentação do meia do Guarani, fez o gol, uma cobrança com muita convicção do pênalti. E ele bate com raiva, né, Wagner? Ele já, olha, é o terceiro pênalti dele, se não me engano, né? Exatamente, 3 gols de pênalti. Ele não bateu tão bem contra a Ponte, mas fez o gol.
E hoje também. Hoje ele bateu com convicção, bateu forte no canto. O Jefferson Paulino foi pra bola, mas a violência do chute não permitiu. Realmente. Viu, presidente? E destaque foi Giovani pra esse mim. pênalti aí que ele bateu, nesse último aí, foi no mesmo canto que ele bateu da primeira vez contra o Novo Horizontino, porém, contra o Novo Horizontino ele só tirou do goleiro. Aí ele bateu com raiva. E o placar, Wagner Ferreira, justo, 2-0 pro Guarani, poderia ser mais ou o Santo André merecia uma melhor sorte, Wagner? Eu acho que o Guarani aproveitou as chances que teve as 2 chances claras de gol, acabou fazendo e mereceu amplamente a vitória. Não foi aí, não foi... o Santo André não trouxe perigo nenhum pro Guarani. Na minha escalação aqui, na minha papeleta... Você, cuidado com esse negócio de papeleta da André. royalty, já falei pra você, Wagner. Eu pago. Mas você encheu aí a sua folha hoje de lances ou não, Wagner? Não, pelo contrário. O Guarani não teve grandes chances, nem o Santo André Mas também. que teve, fez. Exatamente, que teve, fez. Agora temos que dar parabéns aí pro técnico do Guarani, porque você sabe, Claudinei, quando eu venho pro jogo... Você tá elogiando bastante ultimamente o Daniel Paulista, né, Wagner? Olha, quando ele é coerente e faz as coisas, né, dentro de uma lógica, a gente realmente tem que aplaudir. Eu venho pro jogo para comentar uma partida, eu já venho com a minha papeleta pronta. E a escalação do Guarani que eu coloquei aqui, olha, pode ver. Olha, Guarani. A formação que eu elaborei foi a mesma que o Daniel Paulista Você já dá uma de mãe de Ná? Não é bem isso, é uma questão de lógica, né? Questão de lógica. Porque, veja bem, contra a Ponte ele entrou com certos cuidados. Ele entrou com o Índio, né? Entrou com 3 volantes. Hoje não havia necessidade para isso. Então ele sacou o Índio, que foi pro banco, e entrou com o Iago. Uma alteração correta, é o que tinha que fazer. Tá muito bem. Wagner Ferreira, você já falou, mas repita, por favor. Fosse você o Daniel Paulista, você mexeria no Guarani já de cara ou não, Wagner? Não mexeria. O time foi muito bem no primeiro tempo, não mas mexeria. Mas 2-0 não é perigoso, Wagner? Não, é perigoso para quem tá perdendo. Vamos ouvir o Lucão do break. Bastante na semana, a gente sabia da qualidade deles, que eles tentam achar o passe, os 2 zagueiros. Optou ali por uma marcação forte e na transição rápida. Graças a Deus a gente conseguiu se portar bem dentro do campo, mas com a bola a gente não conseguiu manter a posse, acho que a gente tem que melhorar. O professor vai falar no segundo tempo ali. Palavras. Bom, o professor já falou, né, Wagner Ferreira? E o que é que você pensa que ele disse para os jogadores, Wagner? Mantenham a postura, temos que melhorar a velocidade, tem que tocar mais no meio-campo. Tudo isso realmente deve ter rolado lá nos vestiários. Agora, o Daniel não muda a plataforma dele. Ele vai deixar o Santo André tocar a bola, vai tentar alguma coisa, ele vai confiar no seu meio campo, na sua defesa e vai tentar fazer o 3º gol, como fez o primeiro e o segundo nesse primeiro tempo. Então, Guarani tranquilo, me parece que não mexe, né, Albert? Realmente não mexe. Não. Eu vi ali o Persson andando por ali para cá, mas tem um detalhe, né? O Guarani tem jogadores aí que cansam rápido. No caso, o Rodrigo Andrade, eu acho que vai até metade desse segundo tempo. Deve arrear meia e tal, e deve ser substituído. Então, arriou a meia, tem que sair, Vagnão? Ué, ele já entra com a meia arriada, né? Já joga com meia ali. Mas ele já entra cansado, então, Wagner? Não é o preparo físico, né, Claudinei? É preparo físico. Entendi. Tá muito bem. O árbitro da partida, o seu Hilbert, que não é Albert, foi bem, Wagner? Foi bem. Ele, inclusive, deu ouvidos ao VAR, né, no lance do Lucão. Parou o jogo ali antes da autorização para a saída. E realmente foi confirmado o gol do Guarani. O pênalti marcou com muita convicção, não precisou nem ouvir VAR, já tratou de marcar a marca e tá aí. Muito bem na partida. O beleza, 21h33, tudo pronto no estádio Brinco de Ouro da Princesa até aqui. Guarani 2, Santo André 0. O árbitro vai lá, conversa, pegou alguma coisa, ensacou ali com o 4º árbitro e a partir de agora ele retorna para todo o segundo tempo, o estreante da noite. Lucas de Souza. Ai, comigo mesmo, valeu, Claudinei Corsi, brilhantemente conduzindo o intervalo inteligente FI aqui, Trilópito árbitro. Bola rolando no segundo tempo, boa sorte, Bugrão. Lucas de Souza. Com o microfone na mão, eu vou levando emoção a você, amante do esporte bretão. Guarani 2, Santo André 0, o Bugrão tá na frente, tá bonito o Guarani pra cima do Santo André. Mudou quem? Saiu quem entrou? Albert Cavalcante. O Guarani não mudou ninguém, mas no Santo André foi embora o camisa número 6. Graças a Deus, hein? Thalisson tá fazendo um Meu Deus. Do lado esquerdo foi embora o camisa número 6, Thalisson, e entrou 17, Bruno Xavier. Thalisson, camisa número 6, foi embora e entrou 17, Bruno Xavier. O técnico mexeu lá, comentarista fala aqui, fala Vagnão.
Bem, o Thalisson estava bem no primeiro tempo, inclusive o Albert está comemorando aqui a saída do lateral. Agora, vamos ver o comportamento desse Bruno Xavier, qual será o posicionamento dele. Ele, naturalmente, o técnico Thiago Carpini, que é um time mais ofensivo, não tem outra, está perdendo por 2-0, vai para cima. Vamos ver o comportamento do Ramalhão nesse segundo tempo com essa alteração. Aliás, vocês sabem por que o apelido Ramalhão, não? Eu sempre tive curiosidade para saber, Wagner, você tem a informação? O patrono do Santo André é o João Ramalho. Agora, Olha quem só. foi João Ramalho? Ele foi o primeiro delegado da província de Santo André, nomeado pelo então governador do Brasil, Tomé de Souza. Só que também é cultura. Futebol interior também é cultura. Também é cultura. Canais, futebol interior aqui, nós vestimos a camisa. Acesse betchamps.com. Na Betchamps tem bônus de boas-vindas de até R$250. Seja responsável, jogue com moderação. Falta pro Santo André pela ponta direita, a primeira falta do Ramalhão no jogo. Vem pra cobrança o camisa número 17, Bruno Xavier, ou camisa 10, o Lucas Lourenço. Atenção, torcedor, atenção, zaga do Guarani, vamos tirar essa daí. Levantamento, bola perigosa, toque de cabeça na trave! Luiz Gustavo tocou de cabeça, a bola bate na trave. Volta com o Thiaguinho pela esquerda, pressão do Ramalhão. Lá vem Thiaguinho, girou pra cima da marcação do Bruno Silva. Soltou mais atrás, cruzamento do Lucas Tocantins dentro da grande área. Ela fica pererecando, vem a batida do Júnior Todinho. Longe, longe, longe. Ela vai pela linha de fundo, é tiro de meta para o Bugrão. Canais, futebol interior, aqui nós vestimos a camisa. Cebolete, vinagrete, berinjela italiana e maionese. Produtos da Proni Alimentos, que já vem pronto para o consumo. Acesse pronialimentos.com.br. Albert Cavalcante, quase o Ramalhão chegou ao primeiro gol no brinco. Pra você ver, né? Eu falei que o Thalisson foi embora, tá comemorando, entrou o Bruno Xavier, que é um meia, ele já cobrou sua primeira falta. Da direita pra esquerda, ali na segunda trave, entrou ele, o camisa número 3, Luiz Gustavo, que já passou pelo brinco de ouro. Ele cabeceou firme e forte, ali a bola explodiu na trave direita, ali do goleiro Kozlinski. Quase, o Ramalhão abre o placar, ainda a bola sobrou dentro da grande área, ali o Júnior Todinho, graças a Deus, mandou a bola por cima. Segue Guarani 2, Santo André 0. Alô, Arlindo Tomazino, lá em Viseu, em Portugal, ora pois, 3 horas à frente da gente. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Lá vem o time do Santo André pro campo de ataque, Bruno Xavier. Deixa a jogada mais atrás com o Thiaguinho, camisa número 8. Volta tudo no campo de defesa com o Carlão. Canais Futebol Interior aqui, nós vestimos a camisa. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi, a vida mais saudável. É isso aí, lá vem Santo André pro campo de ataque, tentativa de jogada pelo meio do Vieira, tira a zaga do Guarani, rebote volta no campo de defesa com o Carlão, domina a parada, pensa, abre do lado esquerdo com Bruno Xavier domina, passa um pouco da metade do campo, volta o lance mais uma vez no campo de defesa, vai marcando firme, vai marcando forte, o time do Guarani não dá espaço para a equipe do Santo André tocar a bola, vem Luiz Gustavo, capitão da equipe do Ramalhão, volta a jogada com o Carlão, camisa número 4, quarto zagueiro, abre do lado esquerdo para Thiaguinho intermediária, campo de ataque, encara a marcação de Iago César, ele volta a jogada no campo de defesa com Luiz Gustavo, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte para você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. E vem Ramalhão, cruzamento no meio da grande área, toca de cabeça do Júnior Todinho, ela passa, a esquerda vai fora. Júnior Todinho subiu, tocou de cabeça, mas tocou muito pra baixo. Ela saiu à esquerda, é tiro de meta pra equipe do Guarani, Albert Cavalcante. No primeiro tempo o Ramalhão atacava só pelo lado esquerdo, agora pelo lado direito. O cruzamento, do Thiago Enes, ele fez o cruzamento dentro da grande área. Ali o Júnior Todinho, ele fez o movimento certo, porém estava muito longe. Ali, se estivesse mais perto dessa cabeçada que foi pro chão, se fosse pro gol, poderia ser perigoso. Porém, estava longe, a bola acabou quicando e subindo muito. A bola foi pra linha de fundo. Segue Guarani 2, Santo André 0. Falta para a equipe do Santo André no campo de defesa, sai jogando Carlão. Carlão domina, adianta a jogada no comando de ataque para Thiaguinho. Thiaguinho dominou, abriu do lado esquerdo para Bruno Xavier. Bruno Xavier dominou, evitou a saída, devolveu para a meia Lucas Lourenço. Lucas Lourenço deixou curtir com Lucas Tocantins. Vem cruzamento de perna esquerda, ela vem fechada, tira o goleiro, tem rebote, olha a chance do gol. Sobrou o Júnior Todinho de perna esquerda em cima do Matheus Pereira, se salva a Pátria Bugrina. Lance perigosíssimo no ataque do Santo André, quase o primeiro gol do Ramalhão, Albert. Meu Deus. Pelo lado esquerdo, cruzamento ali, ó. Ali parecia que nem ia dar nada. A bola acabou indo atrás, nas costas do goleiro Kozlinski, que fez a defesa. E que defesa, hein? E que defesa. Se ele tivesse uns
passinhos pra frente, ele tomaria uma bola nas costas. Foi um cruzamento despretensioso do camisa número 11, Lucas Tocantins. Ele acabou espalmando a bola para dentro da pequena área. Ali tinha 2 jogadores do Santo André esperando, babando para mandar a bola para dentro do gol. Ali a zaga, mais uma vez, safou. Menção honrosa a ele, hein? Júnior Todinho estava no meio dos zagueiros, ele acabou finalizando, a bola pegou na zaga do Guarani. Quase, o Santo André diminuiu o placar. 6 minutos cravados deste segundo tempo. Tempo e placar de jogo você confere na melhor transmissão esportiva do Brasil. O tempo vai passando. O tempo passa, a bola rola. É a 9ª rodada do Campeonato Paulista 2022. E o placar do jogo é esse. O placar tá assim, ó. Lucão do Break, Giovanni Augusto, Guarani 2, Ramalhão 0. Placar, a FI ao vivo é com você, Claudinei Corsi. Deixa comigo, o Lucas de Souza segue segundo tempo de bola rolando em Itu, Ituano 2, Ferroviária 0. Mais cedo tivemos o empate da Ponte Preta, estreando o técnico Hélio dos Anjos lá em Mirassol. Ponte 1, Mirassol também 1. Lucas de Souza. Feliz da vida com a família Futebol Interior, trazendo a emoção do Campeonato Paulista pra você. Lateral bola pra equipe do Santo André, balança o esqueleto, Bruno Xavier joga a bola na linha de fundo. O árbitro só marca tiro de meta, é posse de bola a favor da equipe do Bugrão. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Brumas, confeccionando a sua ideia de maneira sustentável e preocupada com o meio ambiente. Acesse o site brumascamisetas.com.br. Sai jogando a equipe do Guarani, tenta a jogada, Ronaldo Alves mandou para onde o nariz estava apontado. Que beleza, hein, Ronaldo? Jogou a bola no mato, posse de bola para a equipe do Santo André de graça. Balança o esqueleto mais uma vez pela canhota, Bruno Xavier deixa a jogada com Sabino devolve com Bruno Xavier, tentou evitar a saída, agora é posse de bola para a equipe do Guarani. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Wagner Ferreira, 7 minutinhos da segunda etapa e o jogo. Nesse último lance aí, em que o Kozlinski apareceu para evitar o gol do Santo André, se fosse o Gabriel Mesquita ou o Rafael Martins já tinha tomado. Nas costas, uma bola levantada ali, ele teve muita envergadura para tirar essa bola que ia para o gol. Agora, o Santo André, o Carpini coloca o Santo André em cima do Guarani. A alteração que ele fez é para explorar aqui o lado esquerdo do ataque dele, da defesa, do lado direito da defesa do Guarani. E podem reparar, esse Bruno Xavier que entrou aí, longe de ser um lateral esquerdo, ele é um meia que joga na beirada do campo aqui. Agressivo, né, Wagner? E já criou chances aí pelo Ramalhão. Então, o Santo André não está morto, perde por 2-0, mas o Thiago Carpini bota o time em cima do Guarani. Tá aí a análise de Wagner Ferreira, a enciclopédia do futebol interior. Vem o time do Ramalhão, vinha pro campo de ataque, o Guarani tira, sobra no pé de Giovanni Augusto, sobra no pé de quem sabe. Acionou Júlio César, Imperador de Campinas, rabisca, sai da esquerda, vem pro meio, cruzamento no segundo pau pro Iago César, subiu, Bruno Xavier tira, rebote, volta pela meia, Lucas Lourenço tomou um tapa do Bruno Silva, é falta. Aí não pode, né, capitão? Falta pra equipe do Santo André no campo de defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Store Colchões, em Sumaré. Loja 1, ao lado do Posto Fininho. Loja 2, no Bandeirantes. Está jogando o time do Santo André, campo de defesa, domina a parada, o Carlão adiciona mais à frente, Lucas Lourenço devolve a jogada com o Carlão no campo de defesa, sem muita velocidade, sem muito espaço. O time do Santo André tem muita dificuldade para tentar alguma coisa. A entrada do Bruno Xavier trouxe uma alternativa a mais do lado esquerdo do ataque do Ramalhão, mas quando tem a posse da bola, o Guarani inteligentemente dá a posse da bola para o Santo André com bastante dificuldade. Facebook, a participação da galera, vai lá, Claudinei. Maria Aparecida Dami, boa noite para todos. Seja bem-vindo, Lucas, no Futebol Interior. Valeu, muito obrigado. Quem mais aqui? O Idalino da Silva. Você disse que não gosta de futebol? Sei lá para quem ele está perguntando isso aqui. O Reginaldo Fonsati, acho que não é para nós, né? Nós gostamos e muito do futebol. Opa. A Vera Simas é o Bugrão, parabéns. Quem mais aqui? A Mauri Farias, boa noite a todos. O Antônio Carlos, vai ser 4-0 aqui. Galeta, 4-0. O que seria Galeta, hein? Acho que ele quis escrever gaveta. Gaveta? Eu acho que sim. A Gaveta 4-0, então. É isso aí. Aí tá certo. Quem mais está aqui com a gente também na nossa live no Facebook? O Antônio Francisco diz aqui, espetacular a narração de vocês. Opa! Parabéns! Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela honra da sua presença. Contigo nós somos muito mais fortes. 10 minutinhos cravados desse segundo tempo. O tempo e placar de jogo você confere na melhor transmissão esportiva do Brasil. O tempo vai passando. O tempo passa e a bola rola. A 9ª rodada Campeonato Paulista 2022.
O placar tá assim, ó. Giovanni Augusto e Lucão do Break marcaram Guarani 2, Santo André 0. Placar ao vivo, futebol interior é com ele, Claudinei Corsi. Deixa comigo, segue em Itu, Ituano 2, Ferroviária 0. Pela Série A3, hoje mais cedo, São José e Comercial 0-0. Noroeste perdeu em casa para Matonense por 1-0. Lucas de Souza. Comigo não tem jogo ruim. Vem o time do Santo André pro campo de ataque, bola solta pela ponta direita com Thiago Enes. Thiago Enes deixa a curtinha parada com Lucas Tocantins pela ponta direita, domina, pensa, pisa, olha, deixou com o Júnior Todinho. Olha onde tá vindo buscar o jogo, Júnior Todinho, aqui na intermediária. Tabelinha curta com Sabino, Sabino abre bola do lado esquerdo com o Thiaguinho, camisa número 8. Acionou no comando o camisa número 10, Lucas Lourenço, caindo pela esquerda, tentou a jogada, o passe cerrado. Retoma a posse de bola o time do Guarani no campo de defesa. Canais, futebol interior aqui, nós vestimos a camisa. BetChamps. Vem jogar na BetChamps. Acesse betchamps.com. Seja responsável. Jogue com moderação. Vem a equipe do Santo André pro campo de ataque, domina o camisa 10, Lucas Lourenço, ele volta a jogada no campo de defesa com Luiz Gustavo, no círculo central do gramado, no carocinho da laranja, ele abre lá pela ponta direita, domina Thiago Enes, aciona o camisa número 7, é o Dudu Vieira devolve a jogada com Thiago Enes, volta mais atrás com Luiz Gustavo, tá aí o capitão da equipe do Ramalhão, Luiz Gustavo domina, pensa, pisa, olha, não tem qualquer jogada, deixa curtir com o seu companheiro de zaga, que é o Carlão, abre bola pela ponta esquerda com platinado, cabelinho loiro, Thiaguinho para Bruno Xavier deixa a jogada pela meiga com o Lucas Lourenço, vai trocando passes, vai tocando a bola, Ramalhão, inversão de jogada pela ponta direita com o Thiago Enes, encara a marcação do Júlio César, sou mais você, Imperador de Campinas. Thiago Enes ficou sem espaço, volta a jogada mais atrás com Luiz Gustavo, rebobina a fita, recomeça tudo com Carlão dominou, intermediária, campo de ataque, tá todo na frente o Santo André, passe errado, Iago César tomou, limpou o primeiro, tenta partir na velocidade, foi desarmado, Sabino tira o doce da boca da criança, acaba com a festa do Iago César, tenta um passe no comando, tentou o passe no comando, ele tomou um chega pra lá do Bruno Silva, amarelou tudo, subiu o canário pro capitão Bugrino, Albert. O Santo André, né, tentando apertar o Guarani aos 12 minutos de tudo quanto é jeito. Ali o Iago ia saindo no contra-ataque, a bola acabou escorregando, né, ele acabou perdendo a bola. Ali o camisa número 5, ele, né, o Sabino, ele deu o corte pra tentar, né, fazer a ligação pra dentro da grande área, ali não teve jeito. Bruno Silva fez a falta, cartão amarelo pro capitão do Guarani. Amarelaram camisa número 6. Falta dura ali em cima do Sabino e posse de bola para a equipe do Santo André. Falta quem pode levar perigo, uma falta lateral na intermediária, campo de ataque do Ramalhão. Para fazer a cobrança na perna canhota, o Bruno Xavier para bater de perna direita, o camisa número 10, Lucas Lourenço. O meu xará, Lucas Lourenço. Atenção, zaga do Guarani, vamos se virar, vamos tirar do jeito que dá, Ronaldo Alves e Drerlan. Levantamento vem no segundo pau, veio aberta demais, afasta a zaga do Guarani. Ela sobra na ponta direita com o Thiago Enes, vai deixar a bola sair lateral para a equipe do Ramalhão. Canais, futebol interior, aqui nós vestimos a camisa. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. Posse de bola a favor do time do Santo André, 13 minutos, o Santo André começa a insistir um pouco mais no campo de ataque, começa a pressionar o Guarani, Vagnão. No que tá certo o Thiago Carpini, né? Tá vendo que o Guarani tem essa estratégia de jogo de apenas ficar segurando esses 2-0, realmente não arrisca no segundo tempo e o Santo André tá criando as melhores chances. Eu já coloquei aqui algumas alterações que o Daniel vai fazer, pode anotar aí. Ele vai botar o Índio, vai botar o Vitinho, o Persson e o Maxwell. Índio, Persson, Maxwell e o Vitinho. Posso passar os bancários do Guarani, ô presidente? Pois não, posso passar, Lucas? Pode passar, fica à vontade. Matheus Ludic, Gabriel Mesquita, Hernando, João Vitor, Eliel, Eduardo Persson, Índio, Madson, Vitinho, Maxwell, Renanzinho e Ronald. Tá aí os bancários do Guarani. E vem pro campo de ataque Giovanni Augusto, é o cabeça pensante no meio campo, tentou o passe buscando o Rodrigo Andrade, bola no peito do Sabino. Ela volta na metade do campo, falta do Rodrigo Andrade em cima do Thiaguinho, o jogo tá parado, posse de bola a favor da equipe do Ramalhão. Canais, futebol interior, aqui nós vestimos a camisa. O ovo é um alimento versátil e de fácil preparo. Ovo Satoshi está no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável. Mandar um grande abraço para a Rede Brasil Play em Connecticut, Massachusetts, nos Estados Unidos, em 93.5 e 102.1. Alô, Rede CN, Web Rádio Bariri, também conosco, retransmitindo a nossa transmissão. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela honra da sua presença conosco. Mandar um grande abraço aqui para o Júlio César da Silva, Dali Bugrão, Adão Mesquita, aqui conosco também, Slaine, Ian Isis. Falando aqui que tá ficando maduro o gol do Santa. Rodrigo Coringa, ganhei minha aposta. Obrigado, Guarani. Rapaz. Espero que tenha sido na BetChamps.
Champions, né, Rodrigão? Com certeza foi. Foi na Bet dúvida. Champions. Tem R$20 já de graça na primeira aposta. Sem dúvida. Voucherzinho futebol interior na faixa. É isso aí, a Futebol Interior ajudando os traders esportivos. Entrei nessa betchamps.com.br e lá vem o time do Santo André. Bola solta na esquerda, Thiaguinho dominou linha de fundo, encara a marcação do Diogo Matheus. Ainda Thiaguinho, penteia a bola na frente do Ronaldo Alves. Aí o xerifão da defesa disse, nananina não, aqui não, garotinho. Tirou do jeito que deu, lateral, bola pro time do Santo André. Vem pra cobrança, Bruno Xavier, camisa 17. Vai lançar essa bola lá dentro do tumulto. Preferiu jogar com o Thiaguinho, devolveu com Bruno Xavier, linha de fundo, cruzamento, bola perigosa. Tira Bruno Silva, sobrou com o Júlio César, ele tentou partir no contra-ataque, na sequência fez falta. Ele tentou dominar adiantando, só que adiantou errado e na sequência ele fez falta em cima do Thiago Enes. Falta perigosa a favor do Ramalhão, Albert Cavalcante. A ideia foi boa, a execução nem tanto. A bola jogada da direita para esquerda, da esquerda para direita, né, ali dentro da área do Guarani, a bola acabou sobrando para ele, Júlio César. Ele saindo, né, ele querendo sair no contra-ataque, ele acabou dominando a bola e adiantando muita bola. Ali o jogador do Ramalhão acabou tomando, só que ali teve que fazer a falta perigosa ali perto do bico da grande área. Pode ser, né, a chuveirada. O Santo André vai rondando a área do Guarani. Wagner, foi meio inocente o Júlio César aí no lance, hein? É um dos que deve sair, ele e o Rodrigo Andrade, as duas primeiras alterações que o Daniel Paulista vai fazer. Anota aí. Vou anotar sim, tá aqui o Júlio César e o Rodrigo Andrade, como você deixou um pontinho nele. Normalmente ele não erra. Então. Aqui falta pro Santo André, levantamento, bola perigosa. Ronaldo Alves, o xerifão da defesa, tira, completa o serviço, Thiago César. Tapinha, esperto do Júlio César e tome contra-ataque do Bugrão. Giovanni Augusto segurou, fatiou, inverte da esquerda pra direita pra Rodrigo Andrade, tira um pouquinho a velocidade do contra-ataque. Rodrigo Andrade dominou, esperou o melhor momento pra passar. Ele arriou, mas ainda assim acionou. Iago César tentou toque. Ficou parado na parede azul ali do Sabino. Ainda Iago César no peito, na raça, tentou recuperar, foi pro chão, falta nele. Falta nele, jogo parado, 17 minutos e meio deste segundo tempo. Tempo e placar de jogo você confere na melhor transmissão esportiva do Brasil. O tempo vai passando. O tempo vai passando e você acompanhando o Campeonato Paulista, nona rodada. O placar tá assim, Lucão do Break, Giovanni Augusto marcaram, Guarani 2, Santo André 0, placar ao vivo, Futebol Interior, Claudinei Cossi. Segue lá em Itu, Ituano 2, Ferroviária 0, Campeonato Carioca hoje mais cedo, Fluminense 2, Vasco 0 e amanhã às 4 da tarde no Cariocão tem Flamengo e Resende. Lucas de Souza. Com o microfone na mão, eu vou levando emoção a você, amante do esporte bretão. Ronaldo Alves, não brinca aí, meu filho. Aí não é lugar de dar drible, não, Ronaldo Alves. Ela volta pro time do Santo André. Fatiada espetacular do Lucas Lourenço lá pela direita. Dudu Vieira dominou com espaço pro cruzamento. Chegou Derlan. Cruzamento, Junior Todinho subiu. Ela vai sobrando. Bruno Xavier, perna esquerda, bateu, furou. Furou, bateu fraco e a zaga do Guarani tira do jeito que dá, salva a pátria bugrina. Diogo Matheus chegou de novo os homens aí, Alberti. O anjo da guarda do Ronaldo Alves está funcionando ali. Ali no meio de campo, ele sozinho, ele acabou perdendo a bola por 2 vezes. Mesmo assim, o Santo André conseguiu o contra-ataque, o cruzamento dentro da área. Ali vem o Ramalhão para todo jeito tentar diminuir o placar. Escanteio, lá vem ele na bola. Escanteio, Bruno Xavier na bola, no capricho, meu Deus do céu. Ronaldo Alves espirrou o taco de cabeça, rapaz. Essa é a primeira, em todos esses anos dessa indústria vital, essa é a primeira vez que acompanho a cabeçada pra trás, rapaz. É a segunda. Escanteio de novo. Posse de bola a favor da equipe do Santo André. Bruno Xavier na cobrança. Lateral esquerdo entrou bem o camisa 17 do Ramalhão. Todo mundo na boca do gol. Atenção, zaga do Guarani. Vamos se virar pra tirar essa daí. Vem pra cobrança Bruno Xavier no capricho. Levantamento no meio da área. Júnior Todinho subiu de cabeça. Sensacional. O goleiro tem rebote. Júnior Todinho, gaveta. Gol do Santo André. É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão.
A maior emoção do futebol é aqui na Futebol Interior. Júnior Todinho, a lei do ex nunca falha. Na cobrança do escanteio do Bruno Xavier, ele subiu de cabeça livre, leve e solto. A bola ainda tocou no travessão, voltou pra ele, se oferecendo pra ele, pedindo me chuta, me chuta, me chuta. Júnior Todinho, camisa número 9, cutuca, bota lá dentro. Bola na rede, Júnior Todinho, é bola na rede. Caiu na rede, é gol do Santo André. E agora tá escrito no placar do Futebol Interior: Santo André 1, Guarani 2. É goleirão Kozlinski. Essa aí passou, vai buscar lá dentro. E na intimidade do lance, Albert Cavalcante, o detalhe é só seu. Aqui era uma íngua, né? Pra fazer gol era difícil. Aí agora no Santo André, o cruzamento, né, do camisa número 17, né, o Bruno Xavier, na segunda trave, ele cabeceou pra baixo. Ali a bola explodiu no travessão do goleiro Kozlinski e ali ele acabou, né, fazendo o movimento certo. Ele finalizou por 2 vezes, né? Primeiro ele bateu meio de lado com a perna direita, depois a bola subiu um pouco, ele bateu com a perna esquerda. Júnior Todinho diminui o placar ali quando o Ramalhão vinha mesmo apertando o Guarani. Agora, Guarani 2, Santo André 1, e o Guarani fez as substituições, daqui a pouco eu passo pra vocês. Daqui a pouquinho a confirmação das substituições, aqui vem Santo André, aqui vem Guarani, perdão, tentativa de jogada, o Índio acabou de entrar, já fez falta. Na verdade, o juiz deu escanteio, pra irritação geral do Luiz Gustavo. Vamos lá, mudou. Pois não, vamos lá. Mudou o homem que eu falei, arriou, é ele. 32, Rodrigo Andrade foi embora, entrou 23, Índio, presidente. Uma ele acertou. Uma ele acertou. Ele e a acertou. outra, foi embora 97, o Iago, e entrou 8, Eduardo Persson. Ele acertou de novo. Iago foi embora, entrou o 8, Eduardo Persson. Presidente, os números da Mega Sena, por favor. Então. Escanteio pro Bugrão. Bugrão toma um gol. Giovanni Vamos Augusto. pra cima pra recuperar a vantagem de 2 gols. Vem pra cobrança Giovanni Augusto. É o homem das bolas paradas. É a cabeça pensante. O levantamento vem no segundo pau. Afasta a zaga. Rebote vai cair do lado direito. Domina a parada. Índio acabou de entrar. Rebobina a fita. Recomeça tudo no campo de defesa. Lá vem o time do Guarani. Fatiada no Persson. Buscando o Diogo Matheus. A bola vai caindo dentro da grande área. Jefferson Paulino, firme, seguro, faz a defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte pra você. Em 3 endereços: Jardim Garcia, Nova Europa e Campos Elíseos. Lá vem o time do Santo André, bola solta pela esquerda, Bruno Xavier olhou pra dentro da grande área, o cruzamento sai errado, Ronaldo Alves. O Ronaldo Alves começou o segundo tempo, viu, Ronaldo Alves? É a terceira ou quarta vez já que há um cruzamento na área, seja pelo alto ou por baixo, ele se enrola. E mais um escanteio. E foi assim que nasceu o primeiro gol do Ramalhão. Vamos acordar, Guarani. Deu pane no sistema da equipe do técnico Daniel Paulista. Bruno Xavier na bola, escanteio. Bruno Xavier pra bola. Ele bate bem, bate com veneno. Vem no capricho. O cruzamento, Júnior Todinho subiu. Lucão do Brica afasta. Voltou a batida de fora. Espalma Kozlinski. A batida do Lucas Lourenço de fora da área. Kozlinski de mão trocada, mas o árbitro parou. Marcava impedimento no lance, Alberti. Meu Deus, Guarani do céu, parou, assim você mata nós do coração. Camisa número 17, né? O Bruno Xavier, que entrou muito bem. Essa bola é manjada, hein? É na segunda trave. Ali pro Júnior Todinho, ou quem os grandões, né? O Carlão ou o Luiz Gustavo vem cabeceando. Mais uma vez, o Júnior Todinho subiu livre. Sorte que ele errou. Só que ali, os jogadores do Santo André que veio por trás acabou fazendo a falta em cima do jogador do Guarani. A bola sobrou de fora da área. O camisa número 10, hein? Lucas Lourenço bateu de fora da área. Bela defesa do Kozlinski. Mas o Guarani que não abre o olho, não. Em 23 minutos, Guarani 2, Santo André 1. Alô, Rio do Romanini. Pessoal do YouTube, transmissão top. Rodrigo Coringa manda um abraço para a Chapada dos Guimarães, em Mato Grosso. Você conhece a Chapada dos Guimarães? Só de ouvir falar. Muito bem. Marcelo Moreira, bem que você falou do 2-0, um placar perigoso. Falando aqui pro nosso Wagner Pegueira. Mas vai ser 3-1 pro Bugrão, é a participação da galera no YouTube e o Facebook, Claudinei Corsi. Estamos aqui, né? A Maria Aparecida Dami continua seguindo aqui. O Sandro Costa diz, Lucão é seleção. O Guilherme Soria diz aqui, vai Bugrão no meu coração, acompanhando aqui de Doutor Camargo, no Paraná. Que beleza. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Brumas, uniformes e camisetas personalizadas. Há 37 anos, valorizando a marca da sua empresa. Acesse brumascamisetas.com.br.
Vamos nos aproximando dos 25 minutos do segundo tempo, tá 2-1 pro Santo André. Você vai ouvir o toque da Futebol Interior daqui a pouquinho. E quando a gente tocar, você vai acompanhar o tempo e placar de jogo. Por enquanto, 2-1 para a equipe do Guarani. O Santo André diminuiu, tá em cima, mas o Bugrão tá firme em busca de mais 3 pontos. Agora você ouviu. 25 cravados dessa segunda etapa. O tempo e placar de jogo você confere na melhor transmissão esportiva do Brasil. O tempo vai passando. O tempo passa e a bola rola. Você acompanha a 9ª rodada do Campeonato Paulista 2022. E o placar do jogo é esse. O placar tá sim. Lucão do Break, Giovanni Augusto, Guarani 2. Júnior Todinho, a Lei 2 nunca falha. Santo André 1. Vai lá, Claudinei Corsi. Placar ao vivo, Futebol Interior segue Ituano 2, Ferroviária 0 lá em Itu. Mais cedo, Mirassol e Ponte Preta empataram 1-1 na estreia de Hélio dos Anjos. Quem deu o recado aqui foi o Marcelo Corsato. Lucas de Souza. Comigo não tem jogo ruim. Vai pintar a substituição no time do Santo André, o Albert Cavalcante. É isso mesmo, camisa número 5, o Sabino amarelado, está indo embora e está entrando o 22. O 22 é o Rochinha. E entrando camisa número 22 e foi embora o 5 Sabino. Lembrando, né, ali que está ali o Júlio César, o imperador de Campinas no chão. Posse de bola, hein? 35% do Guarani, 65% do Ramalhão, hein? Finalizações 7 do Guarani, 13 do Ramalhão, hein? Tá crescendo o Ramalhão. O Lucas, Pois não, Claudinei? é o seguinte, o Antônio Carlos esclareceu aqui o negócio lá do Gaveta, Galeta, né? E tal. Ele falou que não, é o apelido dele, o Antônio Carlos, o apelido dele é Galeta. Galeta, grande Galeta. Grande abraço pra você. Muito Falou, obrigado. Galeta! Wagner Ferreira, Sabino saiu, entrou Rochinha, o técnico mexeu lá, o comentarista falou aqui. O torcedor do Guarani quer a vitória. Não interessa como. Agora nós temos a analisar a partida do lado do aspecto técnico. Nós estamos dizendo aqui que o Guarani usa essa estratégia, mas é suicida. Entrega a posse de bola para o adversário. O Albert acabou de dar os números aí. Santo André está em cima do Guarani, está jogando melhor. As alterações do Thiago Carpini deram resultado. E o Guarani que se cuide, porque pode pintar o gol de empate aí, quem sabe até uma virada do Santo André. O Guarani não chegou nenhuma vez nesse segundo tempo. Agora vai culpar quem? O treinador? Talvez. Agora a postura dos jogadores também. Cadê o seu Giovani, que foi um destaque no primeiro tempo, sumiu no segundo. O Rodrigo Andrade já esperava. Cansaço, saiu, entrou o Índio. Então, o comportamento do Guarani no segundo tempo é outro em relação àquilo que nós vimos no primeiro. E mudou. Pois não, Albert? Foi embora o Júlio César, imperador de Campinas, camisa número 7, e entrou 99, Ronald entrou. 99 entra e foi embora o Júlio César, camisa número 7. Wagner, mais uma pra você aí. O técnico mexeu lá, comentarista fala aqui. O Júlio César vinha já com uma gravata meio grande, né? Meio cansadão no jogo. Vejam que proporcionou um lance de ataque do Santo André ali pela esquerda, perdeu uma posse de bola, cometeu a falta. Aí depois quase que não deu em nada, mas poderia ter dado. E o Júlio César é aquele jogador de esquema. Se quando a coisa complica, ele tem que sair realmente. Quando a coisa está indo bem, ele aparece. Quando a coisa está complicada, como é o jogo de hoje, aí ele some e foi bem substituído pelo Ronald. 28 minutos cravados da segunda etapa, tá 2-1 para a equipe do Guarani. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Trabalha a bola, vem a equipe do Santo André de novo pro campo de ataque. Santo André, todo ataque no segundo tempo. Bola lá na direita com o Thiago Enes, acionou pela ponta o camisa número 10, o Lucas Lourenço. Lucas Lourenço sai da direita, vem pro centro, foi derrubado, falta. Falta, jogo parado, é posse de bola para a equipe do Santo André novamente, Albert Cavalcante. Fica rodeando ali, né, agora intermediário o Santo André, quer o segundo gol, quer empate, ali quando mostra, né, a torcida do Santo André, que deve ter umas 30 pessoas que veio do ABC ali, né, comemorando, pulando, ali mais uma falta perigosa, Ronaldo Alves. Pelo amor de Deus, hein? Pra frente, hein? Meu Deus do céu. Pra frente, Ronaldo Alves. Pelo amor de Cristo. Thiago Enes na bola. Thiago Enes na bola ou Bruno Xavier. O Santo André sempre ameaça. Xavier. É sempre o canhoto que vai pra bola. Bruno Xavier levantou, toca de cabeça, gaveta. Luiz Gustavo. Gol do Ramalhão. É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão.
A maior emoção do futebol é aqui na Futebol Interior. Luiz Gustavo, zagueirão, capitão, camisa 3 na cobrança do Bruno Xavier. De cabeça, subiu bonito, jogou no ângulo, onde a coruja faz o ninho. Um golaço de cabeça do Luiz Gustavo. Camisa número 3, é bola na rede. É bola na rede. Caiu na rede, é gol do Ramalhão. E agora? Olha lá no placar do Futebol Interior. É, rapaz, o Ramalhão foi buscar, empata o jogo no Brinco de Ouro. Guarani 2, Santo André 2 e na intimidade do lance, o Albert Cavalcante. O detalhe é só seu. É aquela, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que a bola vai atrás do Diogo Matheus, né? O cruzamento da direita pra esquerda. Ali o Luiz Gustavo, ele fez a leitura certinho, viu, gente? Ali ele saiu do bololô e foi pra segunda trave, atrás do menor jogador. O Luiz Gustavo, o zagueiro, tem mais impulsão. Ele foi atrás do Diogo Matheus, o lateral. O que aconteceu? Subiu livre, leve e solto. Cabeceou no ângulo. Ali o goleiro Kozlinski ficou pregado no chão. A bola ainda teve o capricho de bater no travessão e no ângulo, né, na junção da trave, e acabou entrando pro fundo da rede. Aí está, né? Guarani que tanto está sendo reativo, 2. Santo André que está indo pra cima no primeiro e também no segundo tempo, 2. Água mole em pedra dura, tanto bate até que a bola sobra atrás do Diogo Matheus. Né, quem está acompanhando o nosso trabalho está vendo que nós estamos vendo esse jogo aí. Realmente o Ramalhão melhor no segundo tempo, merece o placar de 2-2 e o jogo não acabou. Estamos com 31 minutos do segundo tempo. Tem tempo ainda, hein? Tempo deles aumentarem o placar. Essa é a grande ainda. realidade, que o Guarani não reage. Mesmo com as alterações feitas, o Guarani não reage. Agora, com relação ao gol, foi uma covardia, né? Veja a estatura do Luiz Gustavo e o tamanho do lateralzinho que estava na marcação dele. Então, realmente não dá pra pôr muita culpa em cima do Diogo Matheus, não. 31 minutos e meio desse segundo tempo. Tempo e placar de jogo você confere na melhor transmissão esportiva do Brasil. O tempo vai passando. O tempo passa e a bola rola na 9ª rodada do Campeonato Paulista 2022. E o placar do jogo é o placar tá assim. Giovanni Augusto no cão do break, Guarani 2, Santo André com Júnior Todinho e Luiz Gustavo também 2. Placar ao vivo, o Futebol Interior é com ele. Vai lá, Claudinei Corsi. Deixa comigo o Lucas de Souza. Mais cedo a Macaca empatou com o Mirassol por 1-1 lá em Mirassol. Amanhã, 11 da manhã, tem Corinthians e RB Bragantino. Às 4 da tarde tem Inter de Limeira e Palmeiras. Lucas de Souza. O microfone na mão, eu vou levando emoção a você, amante do esporte bretão. Canais Futebol Interior aqui, nós vestimos a camisa. Store Colchões, loja da fábrica ao lado do Alto Posto Fininho, no Maria Antônia, em Sumaré. Lateral bola para a equipe do Guarani. O Guarani sofreu um apagão neste segundo tempo. Nos últimos 10, 15 minutos só dá Santo André e que consegue 2 gols. Virou o primeiro tempo tomando 2-0 e o Bugrão dormiu no segundo tempo, tomou 2 gols. Mas vai para cima, Bugrão. Eu quero rede, Guarani. Flechada neles, Guarani tem tempo ainda. Vem o Ramalhão pro campo de ataque, domina a parada, Carlão, deixa a jogada com o Luiz Gustavo, autor do segundo gol, capitão, grandalhão da defesa da equipe do Santo André. Ele deixa a jogada com o Carlão na quarta zaga, devolve na zaga central com Luiz Gustavo. Luiz Gustavo abriu com o Thiago Enes, se aproxima dele, Thiaguinho. Thiago Enes preferiu passe por cima, achou Dudu Vieira em cima do Derlan, melhor pro zagueiro do Guarani e toca pela linha de lado. Arremesso lateral para a equipe do Santo André. Canais Futebol Interior aqui, nós vestimos a camisa. BetChamps, vem jogar na BetChamps. No bolão, você concorre a até R$25 mil. Seja responsável, jogue com moderação. Lateral bola para a equipe do Santo André e lá vem latereio. Thiago Enes levantou na boca do gol, bola perigosa, tira Ronaldo Alves. Rebote vai voltar para o Thiago Enes, prefere deixar a bola sair. Lateral mais uma vez para a equipe do Ramalhão. Canais Futebol Interior aqui, nós vestimos a camisa. Proni Alimentos, desde 2016, fazendo do seu churrasco um sucesso. Acesse pronialimentos.com.br. E vem Santo André, tá 2-2. O Guarani abdicou do ataque. Só dá Santo André no jogo, Wagner de Figueira. O que aconteceu no segundo tempo? Bem, eu acho que uma alteração equivocada do técnico Daniel Paulista foi essa entrada do Persson no lugar do Iago. Se já não tinha ataque, ele acabou de matar o ataque do Guarani, tirando um cara que podia até puxar alguma coisa pelo lado dele. Não estava bem, é verdade. Mas colocar o Persson para fazer esse tipo de função, realmente não aceitei. Ô presidente, ali ó, a movimentação ali, estamos vendo ali o 71, viu? O Maxwell para entrar. Então acho que ele vai refazer aí o que você está falando. Exatamente isso. Se fizer isso, está correto. Vai tentar reajustar a alteração que fez e não deu certo. E parece que é o 38 também, o Vitinho também vai entrar. Muito bem, vai dar velocidade no ataque. O time do Guarani precisa sair dessa pressão do Santo André, que vem pro campo de ataque. Bruno Xavier, cruzamento por baixo, tira Bruno Silva. Rebote, voltou Lucas Lourenço, cruzamento pra área, ela bate em cima da marcação, vai fora. É outro lateral para a equipe do Ramalhão. Canais Futebol Interior aqui, nós vestimos a camisa.
Ovo Satoshi. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. A sua vida mais saudável. Alterações na equipe do Guarani, o Albert Cavalcante. Estamos vendo aí, ó, Maxwell vai entrando camisa número 71 e ele vai tirando o Bruno Silva. É isso mesmo? 71, Maxwell está entrando, eu nunca tinha visto isso aí. O Daniel Paulista quer e vai pra cima mesmo. Vai entrando o 71, Maxwell vai sendo o Bruno Silva. Que coisa, hein? E ele tirou o Giovanni Augusto também. Giovanni Augusto vai embora, o camisa número 10, e vai entrando o 38, Vitinho. Então, mais duas mudanças, Giovanni Augusto, o autor do segundo gol, vai embora, camisa número 10, e vai entrando o 38, Vitinho. E vem Santo André pro campo de ataque, Júnior Todinho. Abriu na canhota, Bruno Xavier, linha de fundo, cruzamento, vem no segundo pau, Kozlinski. Firme, seguro, faz a defesa, o goleiro. 35 minutos desse segundo tempo. Tempo e placar de jogo você confere na melhor transmissão esportiva do Brasil. O tempo vai passando. O tempo passa e a bola rola, a nona rodada do Campeonato Paulista 2022. E o placar do jogo é esse. Júnior Todinho e Giovanni Augusto, 2 para o Guarani, 2 também para o Santo André. Júnior Todinho e Luiz Gustavo. E o placar, Futebol Interior ao vivo é com ele, Claudinei Corsi. Segunda-feira de carnaval tem mais Campeonato Paulista da Série 1. Às 3 da tarde tem Água Santa e São Paulo. E na terça gorda de carnaval tem Copa do Brasil, Maricá e Guarani, às 4 da tarde. Lucas de Souza. Desceu Santo André pela direita, cruzamento, toca de cabeça do Lucas Tocantins, espalma Kozlinski, milagre! Cruzamento da direita, Lucas Tocantins tocou livre de cabeça, sensacional a defesa do goleiro do Guarani, Albert Cavalcante. Cruzamento da direita para a esquerda, ali o Lucas Tocantins fez a cabeceio, ali o Kozlinski fez o milagre. Porém, entretanto, estava todavia, ele, né? Todavia, Diogo Matheus estava na bola. A bola, eu vi daqui, tá? Não tem um replay nada, eu vi que a bola acabou resvalando no braço de Diogo Matheus. Vamos ver se vai ser marcado alguma coisa, tá? Mas olha, o que estava ruim pode ficar pior. Ficaram reclamando com o senhor Hilbert Estevão da Silva. E ele tá ouvindo alguma coisa no VAR, hein? Ah, não. Realmente a bola toca no braço do Diogo Matheus. O time do Santo André reclamou veementemente com o árbitro. O time do Santo André tá ali posicionado para uma possível cobrança de escanteio, mas o árbitro, o Hilbert Estevão da Silva, funcionário público, árbitro desde 2016, tá ouvindo alguma coisa ali do VAR. Quem tá no comando do VAR hoje é o senhor Thiago Duarte Peixoto. Lembra dele, Albert Cavalcante? Do Thiago Duarte Peixoto? Quem que é o Thiago Duarte Peixoto? Em 2017, Corinthians e Palmeiras fizeram um jogo na Arena Corinthians e foi ele confundiu o Gabriel com o Maicon. Mas é igualzinho também. Tá. Pelo amor de Deus, você também é muito chato. Não, tá bom. É isso. Vamos lá, o árbitro tá ouvindo alguma coisa, mas parece que não vai dar nada. Ele vai autorizar o escanteio. Escanteio, Bruno Xavier na bola, no capricho, no veneno, perigosa, subiu, Derlan afasta o perigo. Rebote na entrada da pequena área, aparece, chega o Ronald, evita a saída, tenta sair jogando, ele desarmado, a posse de bola para a equipe do Guarani no campo de defesa, Canais, Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias, todas as loterias da Caixa para você apostar e dar uma chance para a sua sorte. Lateral bola para a equipe do Guarani já cobrado, Santo André volta a ter a posse da bola, o Guarani perde de novo, ela vai batendo e voltando, o Guarani não conseguiu prender a bola, Wagner Figueira, por 5 minutos no campo de ataque no segundo tempo. Me parece que o Guarani realmente se perdeu aí nesse segundo tempo. Acomodou-se nos 2-0, sofreu aquele primeiro gol, sofreu o gol de empate e agora está perdido em campo. O próprio treinador, fazendo algumas alterações aí que não deu para entender. Público e renda. Ele teve que corrigir uma alteração com uma outra alteração. Vamos lá, o que foi, Albert? Público e renda. Vamos lá, Albert. Público de 2.438 pessoas com a renda de R$ 38.400. 2.438 pessoas? Exatamente. Muito bem. Ainda é público baixo, né? Para um jogo dessa envergadura, né? E ainda mais, ainda depois uma vitória no derby. Por 3-0, uma vitória contundente do Guarani. Sábado, todo mundo já esperando ali. Lógico, né? Que todo mundo vai pular seu carnaval. Já estou com a minha fantasia aqui já na bolsa. O que você vai se vestir? Carmen Miranda. Deus do céu, Albert, eu estava vendo seu zap aqui. Você colocou uma publicação aqui que o Grenal foi cancelado, Albert? É isso mesmo. Como houve contra o jogo do Bahia, né? Houve atentado aos jogadores do Grêmio. Nós. Então o Grenal foi cancelado, até alguns jogadores do Grêmio foram parar no hospital. Meu Deus do céu. Até quando, hein? Até quando essa situação no futebol?
Substituição no time do Santo André, tá entrando camisa número 18, o senhor Giovani. Giovani 18 Giovani entrou, já daqui a passou pouco a aqui. gente confirma quem é que saiu na equipe do Santo André. 39 minutos, segundo tempo de jogo, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Brumas, fábrica e confecção sustentável. Camisetas básicas, bonés, máscaras e muito mais. Consulte brumascamisetas.com.br. Vem Guarani pro campo de ataque, 40 minutos, segundo tempo, pois Mudou. não, Alberti? Foi embora o Lucas Lourenço, camisa número 10, vai embora, vai com Deus. E entrou 18, o Giovani, que já passou por aqui. Giovani, camisa número 18, está dentro. E 10, o Lucas Lourenço foi embora. E aí, Wagner Ferreira? Bem, o Thiago Carpini está mexendo com as peças que tem. Tá vendo que tem chance de virar esse jogo para 3-2 e coloca o time para cima do Guarani, como já havia colocado, já no intervalo, colocando aquele menino lá, como é que é o nome dele lá? O Bruno Xavier. O Bruno Xavier. Jogou um bolão aqui pelo lado esquerdo. Pra mim, o melhor jogador em campo. Fez cruzamento para gol e tal. Acertou em cheio o Thiago Carpini nessa alteração. E o Guarani não chegou nenhuma vez no segundo tempo. Não conseguia anotar nenhuma chance do Guarani nesse segundo tempo. E, portanto, o placar, por enquanto, está justo. Olha, eu vou ousar dizer, se terminar empatado, acho que vai ficar de bom tamanho. Amarelou, hein? Amarelou. Falta a primeira do Giovani no jogo da equipe do Santo André. Ele já macetou o camisa 99, Ronald. É isso e mesmo. subiu o canário amarelo E pro camisa olha, 18 do Santo André. então, foi uma pegada ali, né? No tornozelo ali, saída de contra-ataque. Ali o esperto, né, o inteligente Giovani, ele deu uma pegada atrás ali no Ronald, que rola de dor. Falta 41 minutos. Quem sabe agora, né? Quem sabe agora? Quem sabe agora? 41 do segundo tempo, tempo e placar de jogo você confere na melhor transmissão esportiva do Brasil. O tempo vai passando. O tempo passa, a bola rola, você acompanha a 9ª rodada do Campeonato Paulista 2022. E o placar do jogo é esse. Por enquanto aqui no Brico de Ouro tá assim, Guarani 2, Santo André também 2, Claudinei Corsi. E o Guarani que volta a campo já na terça-feira, jogo válido pela Copa do Brasil, primeira fase pega o Maricá, lá no Rio de Janeiro. O Guarani joga pelo empate e no Campeonato Paulista volta a campo no próximo domingo, 4 da tarde, contra o Palmeiras no Allianz Parque. Lucas de Souza. Ah, eu tô feliz da vida aqui com a família FI. O árbitro parece-me que vai revisar alguma coisa ali no VAR. É a cor do cartão, viu, Albert Cavalcante? Agressão, né? Ele vai ver se foi agressão ali, porque o Ronald, né, saiu no contra-ataque. Ih, rapaz. E eu não sei não, Ele hein? vai retirar. É. O Giovani, inteligente Giovani, entrou os 40 minutos. Eu acho que ele vai retirar o cartão amarelo. Não foi nada, Giovani. Você pegou por nada. Então eu vou trocar só o cartão de amarelo. Parabéns, você vai, parabéns. Você está expulso. Tá você acabou de expulso, entrar. camarada. Expulso. Ele conseguiu. Não, camaradas entra aos 40 do segundo tempo aos e 40 aos 42. 40 tá certo. Cansou. Vai foi ter lá. nota lá em Santo André, nos jornais de Santo André? Será que vai ter nota? Ah, não? vai, lógico que vai ter, né? Importante que é o seguinte, colocou o meião, colocou né? Colocou o Colocou meio a uniforme e caneleira. entrou. Tá certo, falta por trás, cartão vermelho. Wagner Ferreira. Os jogadores do Santo André fazem a rodinha ali reclamando. Agora, o árbitro não tem culpa nenhuma. Quem expulsou foi o VAR. É lógico. Agora não errou também. Não erraram, né? A arbitragem não errou. Porque Perfeito, a realmente entrada do Giovani foi revisando o lance criminosa. por trás, Mas, presidente, sem visar a bola. Mas, presidente, bem fala a expulso. verdade, mas esse negócio de VAR também é alterar a cor de cartão também, né? Os árbitros são estudados pra isso. Eu acho que. É uma sei questão lá. de interpretação. O árbitro, Exatamente. naquele momento, parece não ter visto a Exatamente. agressão. Mas vendo por um outro lance, realmente dá pra ver a agressividade da entrada do Giovani. Tá na rua o camisa número 18. E quem sabe agora o Guarani não consegue voltar à frente do Diogo placar. Matheus na bola. Diogo Matheus na bola. Vencia o Guarani por 2-0. O Santo André foi buscar no peito na raça o empate. 43,5. Uma demora para a cobrança da falta. O árbitro chega, vai conversar com alguém por ali. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Mudou, né? Mudou, o Júnior Todinho, mudou. o autor do gol, foi embora. Camisa número 9, entrou 15, Jatobá. 15, Jatobá entrou e foi embora o 9, Júnior Todinho. Daqui a pouquinho o Wagner Figueira fala, porque aqui é falta pro Guarani. Diogo Matheus levantou no capricho na marca penal, afasta a zaga. Rebote e voltou com o Diogo Matheus, deixou a bola sair pela linha de lado. Vai balançar o esqueleto, camisa 13 do Guarani, se movimenta no campo de ataque, no canto break. Ele preferiu jogar a bola mais atrás no campo de defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa.
Store Colchões. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. E vem Bugrão pro campo de ataque, Ronald vem pra cima da marcação, foi pro chão, o juiz mandou seguir, Diogo Matheus na linha de fundo, cruzou pra trás, a tentativa de jogada com o Lucão do Break, ele foi pro chão, o árbitro só dá escanteio, Albert Cavalcante. 44 minutos, agora o Guarani vem pra cima do Santo André, triangulação, cruzamento de Diogo Matheus dentro da grande área, ali Lucão do Break foi travado bem na hora, escanteio pelo lado direito, olha o Vitinho, né, o Vitinho na bola, camisa número 38. 38 na bola, Vitinho, quem sabe agora, torcedor do Bugrão, quem sabe agora o gol da vitória, autorizado Vitinho no capricho, levantamento, subiu Bruno Silva, passou por ele, Lucão do Break mandou pra fora. Chegou batendo, era o Índio no lance. Tem gol. Chegou batendo, mandou pela linha de fundo, tiro de meta para o Santo André. A rede balança o placar, avança onde, Claudinei Corsi? É em Itu, terceiro do Ituano. Agora 3 pro Ituano, saiu também o da Ferroviária. 3-1 agora, o Ituano em cima da Ferrinha. 45 minutos desse segundo tempo. Tempo e placar de jogo você confere na melhor transmissão esportiva do Brasil. O tempo vai passando. O tempo passa e a bola rola, é a 9ª rodada do Campeonato Paulista 2022. E o placar do jogo é Aqui no Brinco de Ouro te contei não, Guarani 2, Santo André também 2, Claudinei Corsi. A Ponte Preta empatou com o Mirassol mais cedo, 1-1 lá em Mirassol. Série A3 do Campeonato Paulista, hoje mais cedo o Noroeste perdeu em casa para a Matonense. E pela Série A2 também, hoje mais cedo, Velo Clube 0, Portuguesa de Desportes, a Lusa 1. Lucas de Souza. Comigo não tem jogo ruim. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Acesse betchamps.com. Na Betchamps tem bônus de boas-vindas de até R$250. Seja responsável, jogue com moderação. Vem Guarani pro campo de ataque, mais 5 minutos, vamos até 50 do segundo tempo. Diogo Matheus deixou mais à frente com o Vitinho devolveu com o Diogo Matheus, soltou no fundo pra Persson, linha de fundo, Persson cruzamento por baixo, furou a defesa, conseguiu um último toque ali, o Dudu Vieira, toquinho salvador do camisa número 7 do Santo André, tira pra onde o nariz estava apontado, retoma a posse de bola do Guarani no campo de defesa, vem Ronaldo Alves despacha, manda pra frente, agora é coração na ponta da chuteira, ele mandou pra frente, Dudu Vieira não teve, domínio lateral, bola pro time do Guarani, lateral já cobrado, balança o esqueleto, tem pressa o time do Guarani, Matheus Pereira deixou a jogada com o Índio, inverte a página, vira a folha pela direita com o Diogo Matheus, engata a primeira, segunda, terceira marcha, tem espaço o Diogo Matheus, olhou pra linha de fundo, encara a marcação do platinado Thiaguinho, cortou pra perna esquerda, tenta o cruzamento, ela bate na zaga, voltou com o Índio, entrada da grande área, abriu na esquerda, mal Índio, muito mal. Ela vai pela linha de fundo, é tiro de meta pro Santo André. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Cebolete, vinagrete, berinjela italiana e maionese. Produtos da Proni Alimentos, que já vem pronto para o consumo. Acesse pronialimentos.com.br. 47 minutos e meio, Wagner Ferreira, 2-2, o sofrimento até o fim do jogo. Se terminar assim, são 2 pontos jogados na lata do lixo, né? Porque o time fez um excelente primeiro tempo, vencendo por 2-0, e no segundo tempo só um time jogou, o time do Santo André. Então seria uma injustiça o time que vem aqui, faz o segundo tempo que fez, o Thiago Carpini, as alterações que ele fez, botou o time para cima do Guarani, então seria uma injustiça até uma derrota do Ramalhão. Então esses 2-2 é para o torcedor lamentar, porque eram 3 pontos praticamente garantidos em função do primeiro tempo que o Guarani fez. Mas pelo futebol do segundo está merecendo esse resultado. E vem Vitinho pro campo de ataque, Vinha foi desarmado, voltou Eduardo Persson no peito na raça, que lançamento pro Lucão do Break, Luiz Gustavo tira do jeito que deu, ela voltou no meio campo, tentou a jogada, para bem o lance, Rochinha tira do jeito que dá, ela volta no campo de defesa da equipe do Guarani, o Bugrão vai com tudo pra cima, tenta o terceiro gol de qualquer jeito. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi, a vida mais saudável. Vem Santo André pro campo de ataque, tentou a jogada, o camisão e Lucas Tocantins foi pro chão, falta nele. Ah, meu Deus, foi o segundo tempo inteiro assim, é jogada pelos lados, alguém cai e falta. É jogo do lado, alguém cai, falta e lance de perigo. Ai, meu Deus, essa defesa do Guarani, Alberto Cavalcante. 48 minutos, 49 agora virou o relógio digital, mais uma bola na área. Se segura, Bugrino, se segura.
Falta em cima do camisa número 11, Lucas Tocantins. Vem ele na bola, o camisa número 17, Bruno Xavier, que desde que ele entrou, ele fez um forfé, viu? Meu Deus do céu. Se eu soubesse, tinha deixado o Thalisson lá ainda, viu? Verdade. Né? Eu dei graças a Deus, dancei. Lá vem eles. Falta pros homens, levantamento no segundo pau, Gaveta! Gol! Ramalhão! É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. A maior emoção do futebol é aqui na Futebol Interior. Carlos Jatobá, o nome da camisa 15. É o que é o futebol, gente. Futebol é coisa séria. No levantamento pra área, Carlos Jatobá, no segundo pau, subiu, tocou de cabeça, ela passou debaixo das pernas do Kozlinski e ela foi entrando mansamente no fundo do barbante. No apagar das luzes, Carlos Jatobá, camisa 15, bota no fundo da rede. Rapaz, o improvável e impossível não existe no futebol. Santo André 3, Guarani 2, vira a mesa o Ramalhão e o detalhe do gol é só seu, Albert Cavalcante. Tem que dar o bicho, né, pro Bruno Xavier. Pode dar o bicho pro Bruno Xavier, ele entrou, desde que ele entrou, né, no segundo tempo, ali o Thiago Carpini ficou na pita, o Careca, Hilbert e Estevam da Silva, né, ali o cruzamento, né, da esquerda, a gente tá falando, bola, né, bola perigosa dentro da grande área, ali foi, né, ele que entrou no lugar no finalzinho, né, do jogo, no lugar do Júnior Todinho, subiu livre, leve e solto. O Jatobá, ele cabeceou no chão, a bola acabou caprichosamente, infelizmente passando entre as pernas do goleiro Kozlinski. Ali a torcida do Ramalhão, que deve ter uns 20 torcedores, faz a festa no Brinco de Ouro. Que coisa. No oferecimento de Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega sorte pra você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Vem aí o fim de Papo Futebol Interior. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. Claudinei Cossi. Só me retratando aqui, ô Claudinei, é o fim de jogo, futebol interior. Fim de jogo, estamos aí, Lucas de Souza, você estava dando sorte pro Guarani, Lucas de Souza, você estava estreando com uma vitória do Bugre. Mas o Guarani quis ferrar a Ponte Preta e acabou entregando o jogo para o Santo André, hein? Que coisa incrível. 10 da noite mais 26 minutos. Você, bugrino, pode estar achando que eu estou falando demais aqui, mas eu, sinceramente, pelo que eu vi do primeiro tempo e pelo que eu vi no segundo tempo, o Guarani entregou o jogo para o Santo André para ferrar a Ponte Preta na tabela de classificação. Só tem essa explicação. Não tem outra. Eu não sei se o Wagner Ferreira vai ter outro ou não, se o Lucas de Souza vai ter outro ou não, se o Albert Cavalcante vai ter outro ou não, mas a grande verdade é que o Guarani não jogou absolutamente nada no segundo tempo. E nós dizíamos aqui, placar de 2-0 é bom para quem está ganhando. Será que é um placar perigoso? E o Guarani provou que é um placar perigoso, né? Tomou de 3-2. Eu quero ver se algum jogador do Guarani vai falar. Vamos botar o jogador do Santo André falando aí. E ele tem me abençoado muito. Jatobá então vai pegar agora o troféu aqui. Jatobá eleito o melhor em campo aí pela equipe. Vamos ouvir mais. E vai falar também sobre a sensação de marcar esse gol, né, depois de estar perdendo por 2-0 e conseguir essa virada e sair com a vitória. Com certeza. A gente conversou no intervalo que o primeiro tempo não era a nossa equipe. E o professor Carpini e toda a comissão foi muito cirúrgico nas palavras. E a gente voltou com outro espírito. Tanto que, com todo respeito e humildade ao Guarani, a gente foi superior todo o segundo tempo e mereceu a vitória. Portanto, né, o Jatobá. Tá aí o Jatobá, então, eleito o melhor em campo. A torcida, pequena torcida do Santo André que veio a Campinas, faz a festa ali nas arquibancadas. Quem é que vai falar aí? É o Giovanni? Giovanni Augusto. Vamos ouvi-lo. Superior, fizemos 2-0
E na volta do segundo tempo não conseguimos encaixar a marcação. Acredito que o nosso time recuou muito, a gente não conseguiu subir a marcação e isso prejudicou bastante, tanto que praticamente a gente não conseguiu jogar. E agora não tem desculpa, é assumir a culpa, a responsabilidade totalmente nossa, principalmente minha, não tem problema nenhum, assumo também a responsabilidade porque eu estava em campo. E não tem o que fazer, é somente pedir desculpa ao torcedor e continuar trabalhando, porque é a única forma da gente sair dessa situação. E já temos um jogo importante já no meio da semana, então, como eu falei, é continuar trabalhando, pedir desculpa ao torcedor e poder refletir do que a gente apresentou no segundo tempo. Augusto pedindo... Desculpa? Ele continua falando aí. O Daniel Paulista falou sobre a oscilação, né? O Guarani tem oscilado muito também no campeonato, jogado bem contra as equipes grandes e às vezes contra equipes menores, né? Acaba relaxando um pouco. O Daniel Paulista já tinha falado isso também. E aí agora o Giovanni Augusto vai falar sobre essa oscilação e como tentar melhorar essa situação, né? E também como eles vão encarar agora essa próxima semana, depois de ganhar da Ponte Preta por 3-0, perder em casa para o Santo André por 3-2 de virada. Acredito que um fator muito importante para a gente ter essa oscilação é a falta de concentração, porque não tem outro motivo. A gente trabalha, a gente treina, é falado antes do jogo o que a gente tem que fazer e a falta de concentração acaba tirando o foco, então acredito que esse seja o principal fator. A nossa equipe, apesar de ter uma mescla muito grande, tem jogadores muito novos, né? Então acredito que essa falta de concentração tá deixando um pouquinho a desejar e a gente como mais velho tem que se posicionar, tem que chamar a atenção, então a responsabilidade é totalmente nossa, como eu falei, e agora mais uma vez a gente poder refletir dos erros que a gente aconteceu para que isso não aconteça mais e acredito então que somente trabalhando, conversando no dia a dia que a gente vai poder sair dessa situação para a gente não ter essa oscilação, porque realmente é muito complicado, a gente precisa criar uma identidade dentro de casa, né? Então acredito que a falta de concentração tá prejudicando um pouquinho. Bom, embora o Giovanni Augusto tenha assumido aí a responsabilidade. Tá aí, né, Ney? O Giovanni Augusto aí assumindo a responsabilidade, como iam dizer, mas assim... Falou e não disse nada, só falou que tem que trabalhar para... Palavras ao vento. Ele mesmo palavras disse ao vento, quando pergunta pra mim... Vamos trabalhar, porque terça-feira nós temos um jogo importante e vai pra lá jogar esse futebol aqui. Perde do Maricá. Contra o Maricá. O Maricá tá babando pra ganhar do Guarani. Maricá, só pra dar um destaque, eu andei pesquisando o time do Maricá, joga a segunda divisão do futebol do Rio de Janeiro. Exatamente. Né? Foi pra Copa do Brasil porque ganhou a Copa Rio, né? Isso. Que é uma espécie de Copa Paulista. Por isso que tá pela primeira vez na sua história jogando a Copa do Brasil. Então é como o Claudinei falou, vai babando. Clube, empresa, estreia na Copa do Brasil. Imagina. Tem uma grana boa. 650 mil, viu? Porque assim, vai passando a primeira fase, porque tem as equipes 1, 2 e 3. Certo? Então o Guarani, junto com eles, está no grupo 3. Grupo 3. 650 mil, se caso passar para outra fase, vai aumentando. A partir da terceira fase, aí sim, 1.900.000. Então, assim, 650 mil. É dinheiro, hein? Dinheiro. É verdade. 10 da noite mais 31 minutos. Comentarista Wagner Ferreira. O que dizer para o torcedor do Guarani neste momento, hein, Wagner? Um time que vinha na lanterna do seu grupo, 5 rodadas sem vencer, e o Guarani reabilita o Santo André. Nenhum menosprezo ao time do ABC Paulista, porque fez um segundo tempo irretocável, impecável. Não deixou o Guarani jogar e o Giovanni acabou dizendo aí que realmente o Guarani foi sufocado pelo Santo André, não conseguiu sair da marcação e não conseguiu encaixar nenhuma bola de ataque. Qual é a chance que o Guarani teve no segundo tempo? Alguém pode me lembrar aqui? Eu tive aqui uma anotação aqui, 45 minutos, me parece uma falta. Uma falta do Diogo Matheus. E só. Nada mais. Então, o torcedor do Guarani deve estar triste por um lado. Por outro lado, aquilo que o Claudinei levantou, deve estar comemorando a vitória dentro do grupo, né? O Santo André vai para 10 pontos, a Ponte está com 8. Então jogou a Ponte para a lanterna do grupo D. Então esse aí é um... mas tem que olhar também, né, que o número mágico o Guarani também não alcança e depois vai pegar nada mais, nada menos que o Palmeiras fora de casa. E depois tem Ferroviária e São Bernardo, né, para conseguir somar os seus pontos. E o Santo André com essa vitória passou não só a Ponte, como o Santos também, né? Que agora joga amanhã, é verdade, mas... Colocação. Mesmo assim, entretanto... Vejam como é que é a situação desse campeonato, né, dentro dos grupos. De lanterna, o time vai para segundo lugar.
Então, realmente, a diferença é muito pouca. E o Luiz Gustavo, que veio aí, ficou se tratando no Guarani, disse que amava o Guarani, que não sei o que. Fez a festa. Tá na dele. E ele passou na frente do jogador Carpini. do Guarani. A lei do ex nunca falha, então, né? E ele ali, Meu quando ele Deus fez do o céu. gol, ele saiu comemorando. Ele chegou perto dos jogadores do Guarani. Quando ele saiu, né, naquela raiva, ele passou ali perto dos jogadores do Guarani ali. Eles são conhecidos, querendo ou não, eles conhecem, né? Saíram daqui faz pouco tempo. Então, olha, nada a reclamar. Uma vitória incontestável do Santo André. Verdade. Pelo segundo tempo que o Guarani não veio a campo. Tá muito bem, são 10 da noite mais 33 minutos, estamos no fim de jogo aqui nos canais de futebol interior, repercutindo o péssimo resultado do Guarani, que vencia por 2-0 e tomou a virada 3-2 do Santo André em pleno estádio Brinco de Ouro da Princesa. O Guarani que não chega assim nem aos 13 pontos, que era a meta do Guarani nesta noite de sábado no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Nós teremos ainda aqui as notas do jogo com o comentarista Wagner Ferreira, teremos a entrevista coletiva do técnico Daniel Paulista, vamos ver o que tem o Daniel Paulista para dizer e tudo isso para você ainda no fim de jogo. Quer falar mais alguma coisa, Wagner? Só resta secar agora Água Santa e Inter, né? Tá certo, tem que secar para... Porque a briga é dentro do grupo. É verdade. Jogar contra o Santo André, perdeu, não vai ter volta. Então agora é torcer contra o Água Santa, deve jogar amanhã contra... São Paulo, o Água Santa é segunda contra o São Paulo. 3 da tarde. E informando que o Ituano venceu a Ferroviária 3-1. O jogo já terminou lá em Itu. E o Inter joga amanhã. Isso. Vai secar aqui a o Inter Água joga Santa com o contra Palmeiras. Esquece. 10 da noite mais 34 minutos. 10h34. Nós não temos que eleger hoje o melhor em campo, né? Porque o pior também não. Nem adianta, né? Deixa pra lá. E a gente não tem que eleger o melhor em campo hoje na derrota do Guarani, a gente só elege na vitória. E daqui a pouco tem as notas do comentarista Wagner Ferreira, vamos ver o que é que o Vagnão vai dar de nota. E tem a entrevista coletiva também do técnico Daniel Paulista. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta também para conferir a ficha técnica do jogo com o estreante da noite, o nosso Lucas de Souza. Rápido intervalo e a gente volta já já. Futebol interior. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Betchamps.com. Na Betchamps você tem bônus de boas-vindas de até R$250. E tem mais. Indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da Betchamps você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$25 mil. Viu porque a Betchamps é diferente? Betchamps.com. Vem jogar com a Betchamps. Jogue com moderação. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou.
Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. 20 anos, o site da informação esportiva. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Futebol Interior. Estamos apresentando Fim de Jogo. 10 da noite, mais 40 minutos, faltando 20 minutinhos para as 11 da manhã. Estamos de volta aqui no Fim de Jogo dos canais de Futebol Interior, repercutindo o péssimo resultado do Guarani, que perdeu para o Santo André em pleno Brinco de Ouro. Santo André veio com o seu bloco e passou por cima do Guarani no sábado de carnaval no estádio Brinco de Ouro da Princesa, e de virada fez 3-2 no Guarani neste sabadão, nona rodada da Série A1 do Campeonato Paulista. Como eu disse, o Guarani vencia por 2-0 e acabou entregando o jogo no segundo tempo e perdeu por 3-2. Já já tem o Wagner Ferreira para dar as notas do jogo, falar mais do jogo. Tem também o nosso Lucas de Souza, o estreante da noite, e também a participação do Albert Cavalcante, também a entrevista coletiva do Daniel Paulista. Mas às 10h41 da noite, eu queria trazer agora a participação do Dr. Arthur Eugênio Matias. Ele comentou a respeito do Flecha, né? Num jogo que teve entre Guarani e Brasil, do Rio Grande do Sul. E o Flecha jogou aqui no Guarani e jogou também no Brasil. Aliás, foi um jogador de seleção, foi, na época, a transação mais cara que aconteceu no futebol de Campinas. E, infelizmente, o Flecha faleceu na última quarta-feira. Foi sepultado na quinta-feira, e até com uma homenagem póstuma aos familiares aí do Flecha, aos próprios torcedores do Guarani. O Guarani que também colocou uma nota de pesar no seu site. Vamos trazer então o Arthur Eugênio, que fez aí a sua crônica justamente em cima do Flecha. Vamos falar um pouquinho do Flecha como uma homenagem póstuma aqui a esse grande jogador que passou aqui pelo Guarani de Campinas. Arthur Eugênio. Amigos do Futebol Interior, vamos aproveitar este encontro entre o Guarani de Campinas e o Brasil de Pelotas para contar a história de um ponta-direita muito importante no cenário nacional nos anos de 1970. Jogou no Guarani, encerrou a carreira no Brasil de Pelotas em 1980. Eu vou contar aqui no Futebol Interior a história de Flecha, ponta-direita da seleção brasileira em 1976, campeão como titular da seleção brasileira no bicentenário dos Estados Unidos. Chegou ao Guarani custando uma fortuna
a contratação mais cara à época que o Guarani havia feito. Revelado pelo Grêmio, jogou em grandes equipes. Aqui no Futebol Interior, você acompanha a história de um jogador importante no cenário nacional. Flecha, o ponta direita do Guarani, ponta direita do Brasil de Pelotas, ponta direita da seleção brasileira. Gilberto Alves de Souza, o Flecha, nasceu em Porto Alegre no dia 31 de dezembro de 1946. Flecha jogou nas categorias de base do Grêmio, do Internacional, mas destacou-se em duas equipes do interior gaúcho. Em 1966, no Avenida de Santa Cruz do Sul, e depois foi muito bem no Flamengo de Caxias do Sul. Flamengo, hoje Caxias. Tanto é que ele foi bem que em 1968 o Grêmio contratou definitivamente Flecha. E no Grêmio, Flecha foi muito bem. Fez mais de 200 jogos como titular do Grêmio entre 1968 a 1972. Titular mesmo a partir de 69. Quem lançou Flecha no Grêmio foi o técnico ex-goleiro Sérgio Moacir Torres. Participou de ótimas equipes do Grêmio. Você está vendo aí fotos de Flecha como ponta direita do Grêmio. Em 1970, participou também de uma seleção gaúcha. Você vê Flecha na seleção gaúcha com Gainete, o primeiro em pé Gainete, que foi treinador do Guarani, foi treinador de várias equipes, foi treinador também do Brasil de Pelotas. Gainete é o goleiro da seleção gaúcha. Agachados, depois do massagista Flecha, Braulio e Cláudio Miro, um centroavante gordo que também fez muito sucesso na equipe do Internacional. Flecha no Grêmio, você vê outras imagens em 1972. Nesta foto, o terceiro em pé é o lateral esquerdo Everaldo, campeão do mundo no México. Em 1972, Flecha foi emprestado ao Curitiba e foi campeão paranaense. Fez 20 jogos no Curitiba e 3 gols. Flecha campeão paranaense. Na imagem do Futebol Interior, revista Placar, o primeiro em pé, o grandalhão Pescuba, depois o goleiro Jairo. Olha que bacana a linha de ataque do Curitiba. Flecha, Leocádio, Fito Neves, que foi treinador de várias equipes, Zé Roberto e Dirceu. O Dirceu da seleção brasileira, infelizmente faleceu em um acidente de carro no Rio de Janeiro. Depois do Curitiba, Flecha voltou ao Grêmio, mas não foi aproveitado. E em 1973 foi trocado com Tarcísio, com o Grêmio Porto Alegrense, mandando Tarcísio do Curitiba. Flecha voltou para o Grêmio, mas não foi aproveitado. E o Grêmio fez uma transação com o América Carioca. O América mandou Tarcísio para o Grêmio e recebeu Flecha. E a troca deu muito certo, porque ambos chegaram à seleção brasileira. Você vê Tarcísio no Grêmio. Infelizmente, Tarcísio é falecido a partir de 1973. Flecha fez muito sucesso no América. Olha o América de 73. Flecha, Caio Cambalhota, Ivo, Sérgio Lima, que também jogou no Guarani, e Tadeu é o time do América. A linha de ataque também participou do time campeão da Taça Guanabara com o América em 1974. Talvez o último time histórico do América. Em pé, Orlando Geraldo, Rogério, Alex, Ivo e Álvaro. Agachados, Flecha, Braulio, Luizinho, Edu Coimbra e Gilson Nunes. Do América, Flecha foi vendido, uma transação milionária com o Guarani no início de 1976.
O Guarani deu uma fortuna em dinheiro e o atacante Jarbas. Olha que negócio mal feito do presidente à época do Guarani, Leonel Martins de Oliveira. Ele deu muito dinheiro para contratar um jogador em final de carreira com 29 anos e ainda o atacante Jarbas, da Seleção Brasileira de Novos. Jarbas, que hoje mora em Ouro Fino, Minas Gerais, irmão de Flamarion. Você vê aí a foto da estreia de Flecha no Guarani, dia 4 de fevereiro de 1976, um amistoso. Guarani 2, América do Rio 1. Neste dia, o Guarani mandou fazer faixas pela cidade de Campinas, anunciando a estreia de Flecha. Flecha, na matéria da revista Placar 305, de fevereiro de 76. Na matéria, o jornalista Ronaldo Kutovski diz que Flecha chega ao Guarani para ganhar mais. Você vê aí a matéria da revista Placar, edição 305 de 13 de fevereiro de 1976, da minha coleção da revista Placar. Na matéria, a revista Placar diz que Flecha chega ganhando 25 mil mensais, mais do que o Cobrão, Amaral e Ziza, que eram os jogadores badalados do Guarani à época. Você vê a imagem de Flecha como ponta direita do Guarani. Foto do V8, fotógrafo marcante na cidade de Campinas. Pelo Guarani, Flecha chegou à Seleção Brasileira 1976. Flecha, titular do Esquadrão Brasileiro, campeão do Bicentenário dos Estados Unidos. 2 jogadores do Guarani titulares desta seleção, o zagueiro Amaral e o ponta-direita Flecha. Flecha na Seleção Brasileira, convocado como jogador do Guarani. Voltou ao Guarani nesta foto do elenco completo do Guarani. Você vê Flecha em pé, é o terceiro, depois do massagista Dito Braz e do zagueiro Nelson. Mas no Guarani, Flecha não foi tão bem. Teve hepatite, teve outros problemas pessoais e acabou, no início de 1977, sendo negociado com o Juventude. Flecha ainda fez alguns jogos no Guarani em 77, no Juventude. Flecha foi bem. O Juventude estava montando um bom elenco, que disputaria pela primeira vez o Campeonato Brasileiro. Você vê aí o elenco do Juventude em 1977. Flecha é o sexto na fila do meio. O treinador deste time, Daltro Menezes, que também trabalhou no Guarani. Ele é o terceiro sentado. Olha mais time aí do Juventude. Olha essa foto, 1978. O segundo em pé dos jogadores é Wagner Benazzi, treinador badalado no interior de São Paulo. Depois de quase 3 anos de Juventude, Flecha foi para o Brasil de Pelotas, onde encerrou a carreira em 1980, aos 35 anos. Nesta foto, Flecha no Juventude em 1980. O goleiro é Jocely. E veja quem está depois de Flecha. É Kita, centroavante campeão paulista com a Inter de Limeira. O último agachado é o ponta esquerda Zezinho, que também jogou na Ponte Preta. Flecha, em imagem estilizada. Hoje Flecha mora na Grande Porto Alegre, na cidade de Viamão. Trabalha com escolinhas de futebol e tem outros projetos ligados ao esporte. A história de Flecha aqui no futebol interior. Flecha foi muito importante. Jogador aguerrido, jogador que com a seleção brasileira participou de uma briga histórica no Maracanã em 1976, Brasil e Uruguai. Flecha jogou no Guarani, jogou no Brasil de Pelotas, jogou no Grêmio, Curitiba, América do Rio de Janeiro, Juventude de Caxias do Sul. Você sabe, se o assunto é de futebol e não está no futebol interior, é fake news. Há mais de 20 anos,
o principal veículo de comunicação esportiva do Brasil, futebolinterior.com.br. Quer que eu lembre algum confronto, algum jogador do passado? Fale com os canais do Futebol Interior. A notícia esportiva valorizada, sempre aqui no Futebol Interior. Arthur Eugênio. 10 da noite, mais 52 minutos. Muito obrigado aí, Arthur Eugênio, né? Falando dos projetos do Flecha, né? Evidentemente, eu lembro que serviu como uma homenagem póstuma ao Flecha. Evidentemente que o que ele fez na vida foi muito legal, mas ele infelizmente nos deixou na última quarta-feira, foi sepultado na quinta-feira, e por isso nós trouxemos aqui nesse fim de jogo, num jogo do Guarani, que foi onde ele atuou, como homenagem póstuma, e aos familiares aí, os nossos mais sinceros sentimentos de toda a equipe dos canais Futebol Interior Flecha, que nos deixou então na última quarta-feira. 10 da noite, mais 53 minutos. Robert Cavalcante, algum prenúncio da entrevista aí do Daniel Paulista? Ainda nada. Tá certo, estamos aguardando então aí a participação do Daniel Paulista aqui então na nossa jornada esportiva no fim de jogo, 10h53. Nós vamos adiantando então aqui a nossa pauta. Antes de eu chamar o Wagner Ferreira, deixa eu falar mais uma vez da promoção da Store Colchões e também dos canais de Futebol Interior. Porque a rapaziada aqui no nosso WhatsApp tá confundindo, tá mandando aqui pro WhatsApp da rádio. Não é. Para você participar da promoção, o WhatsApp que você vai mandar é esse que vai aparecer na tela aí agora. Fique ligado, preste atenção. Para você que está no áudio, 99662 4298 19 99662 4298. Este WhatsApp é da Store Colchões. Então você vai mandar para Store Colchões o seu nome completo, o seu endereço, bairro e cidade, lá para Helenice, e eles vão guardar lá o seu WhatsApp. E nesse WhatsApp você vai dizer qual é a cama box que você quer ganhar. É uma king size, é uma queen, é uma compartilhada, é uma de solteiro, é de casal? Porque você que for sorteado vai escolher o prêmio. Não é a Store que vai designar o prêmio para você. É você que vai escolher. Então mande o seu WhatsApp para a Store Colchões. 1999662 4298. Store Colchões, loja de fábrica. No final do Campeonato Paulista, o Carlos Corsato vai estar lá com o Fininho, que hoje faz aniversário, e vai sortear um ouvinte que tiver mandado seu WhatsApp, então, lá para a Store Colchões, e ele vai ser o grande contemplado e vai escolher a cama box já na sua mensagem, tá certo? Então, fique ligado. Deixa eu mandar um grande abraço aqui também para a rapaziada lá da rede Rádio Brasil Play, nos Estados Unidos, 93,5 FM, em Danbury, no estado de Connecticut, e 102,1 FM em Framingham, em Massachusetts, também nos Estados Unidos. Muito obrigado aí pelo carinho da audiência de todos vocês aí nos Estados Unidos da América do Norte. Um positivo aí do Albert, um do Lucas e um do Vagnão. Para vocês aí, tá certo? E um meu também aqui. Muito obrigado aí pelo carinho da sua audiência em Nova York. Agora o horário lá de Danbury e de Framingham são 20 horas e 56 minutos, 2 horas a menos do que o horário de Brasília. Lembrando que a Copa do Mundo já começou aqui no portal Futebol Interior. Toda terça-feira, Vicente Datoli traz novidades e opinião aqui no Futebol Interior. 10h57, vamos para as notas do jogo aqui no nosso fim de jogo. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. E as notas do jogo aqui são com o comentarista Wagner Ferreira, o nosso presidente. Tudo certo aí com as notas, Wagner? Ok, para dar 5 aqui para um jogador do Guarani, fiz isso aqui hoje, ó. Vamos lá. Foi uma tristeza. Muito bem, começando com o goleiro Maurício Kozlinski, Wagner Ferreira. Um time que toma 3 gols de bola aérea
Nós temos que dividir as responsabilidades entre o goleiro e geralmente a dupla de zaga. Inclusive no último gol tomou no meio das pernas uma cabeçada fraca. Para mim não passa de uma nota 5 o Coslin. Fez uma ou duas defesas ali salvando o Guarani tomar um vexame maior ainda do que esses 3-2. Ô Wagner Ferreira, será que aquelas trevas de goleiros no Guarani estão voltando, Wagner Ferreira? Meu Deus. Eu acho que é a torcida contra, né, do Mesquita e do Rafael Martins. Só pode ser. Eu falei, Deus do céu. Esconde o Gatorade. Onde um toma, outro não toma. É o que o pessoal costuma dizer, né? Tudo normal no gol do Guarani. Tá muito bem. E a lateral direita hoje com o camisa 13, que o Zagallo gosta muito, o Diogo Matheus, hein, Wagner Ferreira? Muito discreto, falho na marcação, não desceu pro ataque, não passa de uma nota 4, o Diogo Matheus. Nota 4. E a zaga do Guarani começando pelo Ronaldo Alves. Lamentável o seu Ronaldo Alves hoje. Não sobe de cabeça. Tá na cara. O placar de 3-2. Com 3 gols praticamente de cabeça, né? Que o Todinho, a jogada começou com um lance de cabeça. Ele depois aqui concluiu pro gol. Mas então não pode ter uma nota alta. Bateram cabeça. O Ronaldo Alves, pra mim, nota 3. Uma das piores partidas dele no Guarani. E o Derlan? Da mesma forma. Você gostou da minha pronúncia, Bateu Wagner? cabeça. Derlan. Culpado num dos gols, foi praticamente ele que estava na jogada. Vai ficar com uma nota 3 também. A zaga do Guarani, hein? 6 os dois, 3 para cada um. E o Matheus Pereira, na lateral esquerda. Também outro que foi muito discreto no jogo de hoje. E não vai ficar igual o lateralzinho do outro lado lá, nota 4. Lateralzinho, Wagner Ferreira? Meu Deus, isso é crise. Nossa, é crise. Wagner Ferreira tá gerando crise no Bugre, hein? É crise. Diogo Matheus, lateralzinho. E o capitão, Bruno Silva, Wagner? Hoje vai sucumbir junto com o resto do time, né? Levou cartão amarelo, em função de falta, não contribuiu em nada para não tomar os 3 gols e também não ajudou nada em Guarani fazer mais. Vai ficar com uma nota 4, o nosso capitão intocável do time do Guarani. E o Rodrigo Meia Riada Andrade. Esse hoje aí, ele jogou, não tem registro ele aqui. entrou em campo só. Não tem registro aqui dele. Eu falei o nome dele umas 2 vezes na transmissão. Eu avisei, arriou. Aí quem entendeu... Por essas e outras, nota 3. Nota 3. Ô Wagner, quem que entrou no lugar dele? Entrou o Índio. O Índio. Indião. E o Indião? O Indião da massa. Olha, você não vai ficar com uma nota inferior ainda, talvez um 2 pra ele. Ô, louco. Porque tá bom, hein? Teve participação no dos gols do Santo André. Não ajudou nada na defesa, não ajudou nada no ataque. Vamos dar teve uma bola que ele furou ainda, na cobrança de falta do Diogo Matheus, na sequência da jogada, ele furou uma bola lá. Foi a participação do Índio no jogo. Então 3 pro Rodrigo Andrade e pra quem entrou no lugar dele, 2. Deus do céu. E o velho Índio voltando às suas origens, né? O que ele estava rendendo de altos aí era fora da conta. Não era o Índio que nós conhecíamos. Não era o Índio. O Wagner Ferreira Você acha que o derby fez mal pro Guarani, Wagner? Não fez. Acontece que aquela máxima. Quantas vezes eu conversei com você mesmo? Porque na Ponte Preta perdeu o derby, perdeu o treinador, saiu da Copa do Brasil. Vai lá, empata, quase ganha o jogo ainda. E o Guarani, Wagner Ferreira, faz 3 e toma de virada 3-2. Fica uma semana descansando. Albert, nós fizemos uma Série B todinha, Claudinei Costa também. E vimos que quando o Guarani faz uma bela partida, ou no fim de semana... E tem uma semana para descansar. Tem uma semana para treinar, pode esquecer. O negócio do Guarani é bola rolando. O Guarani não pode ter uma semana para jogo treinar. de domingo, quarta, de domingo, sábado. Terça, senão, quarta, quinta. Faz mal. não tem. O treinamento seguindo essa linha de raciocínio, Maricá e o Palmeiras que se cuide, porque agora a semana vai ser cheia. Deixa eu mandar um abraço aqui pro meu grande amigo, doutor Sandro Nunes. Doutor Sandro, ele disse aqui no decorrer da partida, né? E hoje eu estava meio atabalhoado aqui, mas com essa rodada dupla, né? E estava meio fora de forma também. Ele diz aqui, vitória é sempre importante, quando o Guarani estava ganhando, né? Mas, infelizmente, o Daniel Paulista vai continuar. O Guarani pode pagar um preço caro por isso no futuro. Doutor Sandro Nunes, que mora pertinho da gente aqui na Chácara Primavera. Doutor Ângelo, grande abraço para o senhor.
Saudades, hein? Faz tempo que a gente não conversa. Grande abraço, um dos maiores, dos grandes cirurgiões aqui da cidade de Campinas. Grande abraço ao doutor Sandro Nunes, sempre com a gente aqui nos canais Futebol Interior. Wagner Ferreira, eu quero saber do Giovanni Augusto. Ele vai ficar com uma nota 5 pelo primeiro tempo que fez, pelo pênalti bem batido. No segundo, sucumbiu junto com toda a equipe, não apareceu. No final da partida foi pedir desculpa para os torcedores pela apresentação, né, pífia do Guarani no segundo tempo. E vai ficar com uma nota 5. Foi um dos destaques do primeiro tempo, só. Então, 5 para o Giovanni Augusto. Cobrou bem o pênalti, né, Wagner? Cobrou muito bem. Cobrou bem o pênalti. Manual do cobrador de pênalti. No canto, rasante, sem chance para o goleiro. Se eu anotei direito aqui, acho que o Bruno Silva, eu não falei do Maxwell, né, Wagner Ferreira? Maxwell entrou a 35 do segundo tempo. Isso, ele entrou o Maxwell. Vamos dar uma nota boa para ele, hein? Nota 3. Até que tá boa, tá mais que o Índio. O Giovanni Augusto foi 5 e no lugar dele entrou o Vitinho, foi isso, Wagner? 35 minutos, nota 4 pro Vitinho. O Vitinho tá precisando mostrar serviço, aqui foi contratado. Acontece que o Daniel não dá chance para ele, só entra em pedaços do jogo, então não dá pra gente avaliar muito o Vitinho. Me lembro do Vitinho no Bragantino. Jogador razoável ali pelo meio e tal, mas aqui no Guarani ainda não mostrou. Precisa de mais chance? Palmeiras arrebentou, hein? Precisa de mais chance, Wagner? Eu acho que sim. Tem pinta de... né? Tem panca, como diz o Milton Neves. Tem panca de jogador. E o Iago Augusto? Pera aí, Wagner... vamos dar a nota pro Vitinho? Ah, nota 4, você já deu. 4 aí. E o Iago Augusto? O Iago, o Daniel tá pensando que ele é um Bruno Sávio, né? Exige a mesma coisa que ele exigia do Bruno, jogando na beirada do campo, pela direita, e fazendo uma composição, uma dobra ali com o lateral direito. Ele não fez nenhuma coisa nem outra, nem foi um ponta e nem foi um auxiliar. Então ficou muito amarrado o Iago, não foi aquele jogador que a gente... Inclusive eu estava elogiando até o Daniel Paulista pela alteração. Contra o Guarani ele entrou com 3 volantes e deixou o Iago no banco. Hoje começou com o Iago e eu aplaudi. Achei que foi uma iniciativa correta. No entanto, sucumbiu o Iago junto com toda a equipe, nota 4. Nota 4. E a assessoria de imprensa já manda uma mensagem aqui. O que disse a assessoria de imprensa aí, Alberto Cavalcante? Traga aqui para o torcedor do Bugre. Vamos lá, Claudinei Corsa, eu vou entrar aonde o senhor está. O senhor está bem... Nas coletivas. As perguntas encerradas, né? Isso. O link da coletiva é esse, mandou o link. Porém, entretanto, mais de 70% das perguntas praticamente iguais, só para registro. Gente, é que todo mundo assistiu a mesma partida. Jogo, né? Porém, a turma vai... acho que a galera devia ter assistido o Ferroviário Ituano, não é possível. Foi o jogo do memorário. Eu vou perguntar assim. Brincadeira, né? Ainda bem que eu não estava nessa coletiva. Então, se é o Claudinei Corsa, ele falou aqui em off a pergunta que ia fazer, eu ia perguntar, acabar tudo. O que você ia perguntar, Claudinei Corsa? Eu ia perguntar assim, Daniel Paulista, você acha que o time do Guarani, no segundo tempo, vencendo por 2-0, jogando um bom primeiro tempo, entregou o jogo para o Santo André para ferrar a Ponte Preta na classificação? Olha, isso é pergunta, gente? Eu ia perguntar isso. Então, aí pronto, graças a Deus, tem alguém sensato na equipe. Eu fiz a pergunta, mas tá diferente. Eu fiz a pergunta, porém de modo diferente, tá? Só que ali o Carlos Rodrigues ele ficou bravo. Ficou, porque... Ficou bravão? Ficou bravo. Então foi o seguinte, se é tudo igual, que a minha não é igual a dos outros, resume, faz igual aquela entrevista legal, né? Futebol Interior tá perguntando, o Alberto Cavalcante. Então faz isso, resume junta tudo aí, resume e faz uma só. Perdeu, assim a gente já vai embora mais cedo, né? Exatamente. Tem baile de carnaval hoje, tem tudo, né? Eu tô fantasiado hoje de... Carmen Miranda. Com banana na cabeça? Sim. Wagner Ferreira. Wagner, aliás, você pesquisou a respeito do velho da lancha, Wagner Ferreira, ou não? Cabeça branca? Até agora tô... Você não pesquisou ainda? Você teve uma semana, ele deixou uma semana. Você é igual o Daniel Paulista. Né? Deixou uma semana você livre. Wagner, eu vou deixar até terça de novo para você pesquisar a respeito disso. Coisa boa, não? Não sei. Você pesquisa, vê com a dona Salete, pergunta para ela. Dona Salete, o Claudinei Corsi falou que eu sou o velho da cabeça branca, o velho da lancha. O que significa isso? Pergunta para sua filha, seu genro, pro Henrique. Se ninguém souber... Não, eles vão saber. Então tá bom. Tá bom? E aí na terça a gente volta ao assunto.
Nada do Daniel Paulista, né, Albert? Nada do Daniel Paulista. O Vitinho cedeu 4, o Iago Augusto cedeu 4. E olha ele aí, o Persson entrou no lugar do Iago, Wagner Ferreira. Olha, o Persson entrou no jogo quando o Guarani vencia por 2-1. Quer dizer, conseguiu deixar brecha ali pro gol de empate e até pra virada. Não entrou na dele, tá certo que ele não entrou, ele entrou no lugar do Iago, mas não para fazer a função do Iago, foi jogar no meio. Quer dizer que naquela altura o Daniel já estava pensando em dar uma segurada no meio campo. Então o Persson acabou se perdendo, ele não está acostumado a jogar de primeiro volante, porque o Bruno Silva é o primeiro volante e o Persson geralmente é o segundo. Mas depois que saiu o Bruno, o Persson foi para lá, aí o técnico para corrigir teve que tirar o Iago para tirar o outro jogador para a entrada do Maxwell, no caso o Bruno Silva. Então nós estamos analisando aqui o Persson, nota 4. Nota 4 para o Persson. E o Imperador de Campinas, segundo o nosso estreante da noite, o nosso Lucas de Souza, o Júlio César Wagner Ferreira. Nota 4. Hoje não rendeu nada não, inclusive arriou. Ele não foi operário padrão hoje? Hoje não foi não. Hoje teve um destaque negativo aqui, nota 4. Nota 4. E entrou no lugar dele o Ronald, que não é o Golias. Entra todos os jogos quase, faz uma fumaça ali pela direita, mas não apresenta absolutamente nada. Ele entrou a 27 do segundo tempo, nota 3 para ele. Nota 3. E fechando aqui o time do Guarani, o nosso Lucão do Break, Wagner Ferreira, que fez mais um gol hoje. A terceira nota 5, né, pro time do Guarani, que fez o primeiro gol, abriu a contagem, esperava-se até que o Guarani deslanchasse nesse jogo. No fim deu esse vexame que deu aí, perdendo de virada por 3-2. Estamos analisando o Lucão, fez um belo gol. Esperava-se que fosse a noite dele para fazer mais gols, acabou não dando nada certo. E o Lucão fica com uma nota 5, porque no segundo tempo sucumbiu junto contigo e não apareceu. Tá muito bem. E agora a nota do técnico Daniel Paulista, Wagner Ferreira. Fez uma escalação coerente para começar a partida. Era a escalação que todo torcedor burguês não queria ver. O time titular do Guarani. Inclusive o time que venceu o Clássico Campineiro. Aí vão dizer, venceu porque a Ponte é muito ruim? Esse é o time do Guarani que jogou hoje, seria o mesmo que venceu a Ponte? Estão colocando a Ponte lá embaixo também, porque não jogou nada no derby. E o Guarani perde em casa hoje por 3-2 dessa maneira. Então, nota do Daniel Paulista, vamos a 4 com louvor, viu, Claudinei? Porque começou com a escalação correta, mas depois se perdeu nas alterações. 4 com louvor. Deixa eu anotar aqui, com louvor. Muito bem. E a nota para o jogo, hein, Wagner Ferreira? Você gostou do que viu? 3 para o Santo André de virada, 2 para o Guarani? Não gostei, não. Do placar, lógico que não, mas eu quero saber mas do jogo. Mas o jogo, para quem não... torcedor, deixando de lado a paixão. Digamos que você não torcesse para o Guarani. Exatamente. Então, é um jogo agradável. 5 gols, um bom primeiro tempo, bom segundo do Santo André, mas excelente segundo tempo do Santo André. Uma nota 7 para o jogo. Nota 7 para o jogo. Um bom jogo aí, na opinião do Wagner Ferreira. Ô, Lucas de Souza, você gostou do jogo? Jogão de bola, apesar da derrota aí do Guarani. Triste notícia aí pro futebol campineiro. Foi um jogão de bola, 5 gols, jogo com muitas alternativas. O Guarani, no primeiro tempo, um pouco mais solto. Na segunda etapa, sucumbiu à pressão do Santo André, que foi ataque o segundo tempo inteiro. E o torcedor, né, o amante do futebol, gosta de ver gol. Então, uma nota 7 pro jogo de hoje. E você... Inclusive, Claudinei, um banho de bola que deu o Thiago Carpini no Daniel Paulista. O famoso nó tático, né? É o nó tático. Impressionante, já naquela mexida A entrada do Bruno Xavier no lugar do Thalisson foi a mudança do jogo. Foi a mudança do jogo. Depois das outras alterações também, tu colocou o time em cima do Guarani. Deu um nó tático. Nó tático. Nó tático. Ô, Albert Cavalcante, você gostou do jogo, Albert? Bom, né? Muito bom. No jogo emocionante, apesar do nosso narrador prosdóximo, né? Está aqui, Consul. Né? O primeiro jogo dele acabou Brastemp. Eletrofrio, que mais? Não, mas o jogo foi um jogo muito bom, viu? Jogo bom. E esse Bruno Xavier aqui, a gente fez a festa, né? Arrasou. Achando que o Thalisson, o Albert mandou um... graças a Deus que o Thalisson saiu, né? E outra coisa, viu, Albert Cavalcante? Quando eu crescer mais, trabalhar mais, eu vou ter um fone de ouvido igual esse aí do Lucas de Souza, viu? Meu Deus do céu. Eu ia falar isso em off, mas já que você falou, Claudinei Cortes, que... Não, você fala, eu ia falar depois que acabasse a transmissão, né? Mas olha... você falou, profissa. Nada, pô. E vou falar negócio, hein? Vou falar pra você que desde o derby eu já sabia que ele ia comprar um. Ele falou que
Ele não ia usar isso aí, não, que era do presidente. Não. Presidente, não tava aqui. Ele falou que não ia usar, queria comprar um. Não, não precisa não. Cara, não é eu vou fraco comprar não, um. hein? Mas você tem que você sabe, né? Como você é novo da Deus do equipe, você céu. tem que trazer um pro Claudinei Cortes. Ah, é? Ah, não, tá bom. Vou comprar um aí. Pode ser igual, Claudinei? Eu Aliás, te trago quem um lavou igual. meu prato hoje foi você ou foi Fui eu. Oh, muito obrigado. Nada, Lucas, imagina. Muito obrigado. Você tá tirando meu trabalho. Oh. Eu vou sair da equipe. Não, que isso, imagina. Na verdade, Albert, eu tô preocupado, porque tem umas modificações aí, vai que de repente, né? Jesus. Meu Deus. Vai saber, né? Lá vai Meu eu de Deus. novo. Ney, pelo amor de Deus. 11 e 12. E o Daniel Paulista, o Albert, Nada, até nossos amigos de imprensa estão perguntando se tem alguma previsão quando vai sair aqui a... que horas acabou o jogo? Acabou. Que hora acabou o jogo? Nem vi. 8h30, 9h15. Acho que acabou por volta das 10h20, 10h20, né? 10h20, 10h25, né? Agora são 11 horas e 13 minutos, eu não Já sei. estão indo pra quase 1 hora, né? Eu acho que o tá Sabão... tendo alguma reunião eu aí. acho que o Sabão lá Sei tá não, sendo, hein? no vestiário tá sendo grande, hein? Mas o Sabão, o Wagner Ferreira, da diretoria no Daniel Paulista ou do Daniel Paulista no time? Olha, o presidente deve chegar junto, o tal de Michel também, falar como é que é esse negócio aí, um belo primeiro tempo, segundo entrega o jogo para o adversário. Então tem cobrança em cima do treinador e o treinador em cima dos jogadores, claro. Isso não resta a menor dúvida. Fala, Agora, Albert. olha, tem Fala, gente Wagner. tentando menosprezar o Santo André. O Santo André é um time médio, correto? Mas você sabe quantos títulos ele já tem? Ele tem um título da Copa do Brasil, numa vitória em cima do Flamengo, em pleno Maracanã, por 2-0. Incrível Verdade. essa vitória. Tem 5 títulos da Série A2, tem um título da Série B e um título da Série C. Acaba de reformar o estádio, Bruno José Daniel, me parece que a grama é sintética agora, se não estou enganado. E nós já estivemos lá várias vezes, no tempo ainda que não era sintético. Mas, olha, o Santo André está em crescimento aí. Viu? Ney, aguardando a chegada do treinador. Perguntou alguma previsão. A assessoria de imprensa do Guarani disse que está aguardando a chegada do treinador. Então, ou seja, o vestiário do Guarani está pegando fogo agora, nesse momento. Né? Tá muito bem. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Simval, lá de Registro. Ele diz aqui, eu queria, disse bem, já colocou um verbo legal aqui, eu queria uma camisa do Giovanni Augusto, que já jogou no Timão. Moro na Rua 11, número 98, no Jardim Paulistano, em Registro. CEP é 11.900. 00. Eu quero uma camisa branca, porque verde não é legal aqui, é Corinthians. Tá tudo bem, gostei da sua historinha aqui, viu, Simval? Mas infelizmente eu não tenho a camisa para te mandar. Na verdade, nem para sortear a camisa aqui a gente não ganha da assessoria de imprensa do Guarani, da loja do Guarani, ninguém tá aí com esse negócio da camisa, não. Se você quiser, meu amigo, você tem que comprar, e não é barato não, viu? Já vou adiantando para você. Ô Wagner Ferreira, a expectativa que pode ter o torcedor do Guarani para esse jogo de terça-feira, haja vista que a gente vem estudando aí, o Lucas já estudou, o Albert já estudou, eu já estudei, você já estudou, a equipe do Maricá. Os caras estão embalados lá, o treinador está lá desde 2019, os caras querem construir um centro de treinamento, um estádio, querem subir para a série principal do Carioca. E tem essa estreia na Copa do Brasil e 600 e quanto? 650 mil em jogo? 650 mil em jogo. E aí, Wagner Ferreira, depois do que nós vimos hoje no Brinco de Ouro, qual a expectativa que pode ter o torcedor do Bugre? Eu faço uma comparação do jogo Cascavel e Ponte Preta. Praticamente a mesma situação. Ponte vai lá, mesmo perdendo o derby, mas é um time de tradição no futebol brasileiro. E quem é o Cascavel, com todo o respeito? Não é que deu o Cascavel. A situação é a mesma. O Guarani vai lá como ex-campeão, né? Faz tempo, né? 78, mas é um campeão brasileiro, o único do interior do Brasil. Vai para lá com status, né, de time grande no futebol paulista, contra um Maricá que pouca gente conhece. Eu, pelo menos, pouca gente vê, nem na televisão não aparece. Então eu acho que o Guarani continua sendo favorito, mesmo que não vença, mas tem a seu favor o empate. Então, como Daniel Paulista esse é o meu medo, viu, Wagner? Jogar pelo empate e acaba perdendo. Eu penso que se não tivesse esse negócio de empate, seria melhor, viu? Mas veja como o São Paulo conseguiu a classificação. Ufa! O Albert pode até falar. Aquele jogo... Contra o Campinense. Né? E o Rafinha saiu bravo, hein? Ah, eu vou contar um O repórter perguntou... Pode falar, Nico. O repórter perguntou pro Rafinha, aí, Rafinha, conseguiram a classificação, mas não foi daquele jeito. Não. Vamos bem. É regulamento. E eu vou falar uma coisa pra você. Antes da partida, o goleiro do Campinense, ele é fã, ele é São Paulino, fã do Rogério Ceni. Sabe o que o Rogério Ceni, malandrinho, fez? Ó, você sabe, uma partida assim, você pode, assim, é muita pressão, não bate falta, não.
E ele bateu, acho que o goleiro só teve chance, ele bateu só uma falta só. O Rogério Ceni e o Tricas, ó, estava tremendo. Mas o goleiro é cobrador de faltas? É cobrador de faltas. E uma informação que o Carlos Corsato passou, que o Eduardo Batista é o novo técnico do Juventude, tá? Ele se despediu do Mirassol após o jogo contra o Grêmio pela Copa do Brasil. Tá muito bem, tá aí o empate da Ponte cortando a cabeça do treinador, então, mandando para o Juventude. Então, ô Wagner, continue falando aí. A expectativa que a gente tem é que o Daniel Paulista comece esse jogo com alguns cuidados. Eu acho que ele vai começar ali de novo com os 3 volantes, vai sacar o Iago e vai manter aí praticamente a base do time. Aliás, não adianta mudar tudo também. Presidente, né? queria fazer uma perdeu que pergunta tá tudo pra você. errado, nem porque ganhou que tá tudo certo. Presidente, posso fazer uma pergunta para você? Sim. Vamos pensar hipoteticamente que o Guarani consiga a classificação contra o Maricá, certo? O Guarani conseguiu a classificação contra o Maricá. No jogo contra o Palmeiras, mais um resultado negativo. O que você pensa para a sequência do campeonato? Lógico, é com o Daniel Paulista. Você acha que ele fica? Não vai acontecer nada, não. O Guarani não vai mandar embora o Daniel Paulista antes do encerramento do Campeonato Paulista. Pode ter certeza disso. Igual fez com a Alan Agora, Alton. contra o Palmeiras vai jogar com o time titular nessa partida? Provavelmente não, por conta da final da Supercopa do Brasil. Supercopa lá, Recopa Sul-Americana, sei lá o que é, né? Supercopa do Brasil contra o Atlético Paranaense. É um ponto, tá certo que o Palmeiras tem um grande elenco, né? Pode formar 2, 3 times. Mas eu acho que é a chance do Guarani lá beliscar. 2 minutos. Pelo menos um 2 empatezinho. minutos. Então, mas essa questão do empate é que realmente preocupa, né? O técnico vai, arma o time para, na pior das hipóteses, empatar, toma um golzinho lá, como foi o quê? Contra o do Cascavel, né? Cascavel Mas contra a lembrando Ponte. que nessa primeira aqui, beleza, você pode empatar, ser classificado. Na segunda... E passando pênaltis, hein? Rio Pênaltis. Branco, né? E Isso. Vila Nova, né? Não pode abdicar de jogar E o Guarani jogo, né, joga o Milton? segundo jogo como mandante, mas aí é pênalti, né? No Exatamente. caso de empate. Não pode abdicar de tentar pelo menos fazer um golzinho. Porque se fizer um gol, o time da casa tem que fazer 2. É. Então, realmente... Teria que sair na frente, né? Teria que sair na frente, exatamente. Para ficar mais tranquilo. Fala, Lucas. O Claudinei, o que eu acho inacreditável, né? O futebol brasileiro pentacampeão do mundo, com equipes, com mentalidade desse tipo, né? Tem que chegar lá para pensar em ganhar. Essa história é pra pensar em empatar. Por isso que... qual que é a diferença nossa pro futebol europeu? Por que o europeu tá sempre tão na frente? É parte da mentalidade, né? Time como o Guarani tem que chegar no Rio de Janeiro e chegar pra ganhar do Maricá. Não tem essa história de empate. Mas eu acho que assim, que o medo de perder acaba tirando a... O Luxemburgo disse isso, né? Isso é o medo. Já precisa tomar um gol aos 40 minutos? Imagine só como aconteceu com a rival, perder. Você vê tudo que aconteceu, já tinha perdido o derby. E aí? E pra instituição, 650 mil, perdeu pra um time de Série C. Tem tudo isso. Imagine só o São Paulo, Tricas, perdendo pro Campinense. Imagine só, né? Nossa, ganhou do Santos. A vitória do Santos em cima, o São Paulo em cima do Santos foi igual a vitória do Guarani em cima da Ponte Preta, tá? Ok, já temos aí a sinalização do nosso Felipe Marques na mesa de áudio e vídeo e a presença do Daniel Paulista. Vamos ouvi-lo? Conseguimos fazer um bom primeiro tempo, diante de uma estratégia montada, muito em função da maneira como o adversário equipe no aspecto de dar mais velocidades pelos lados do campo, já que a equipe adversária proporcionava esses espaços. Principalmente a gente poderia explorar as costas dos laterais quando eles estavam bastante agressivos na parte ofensiva e a gente explorar as costas deles quando a gente roubasse a bola. Conseguimos ter êxito durante o primeiro tempo, criando boas situações, fazendo 2-0 no placar, mas infelizmente a equipe no segundo tempo voltou completamente diferente no aspecto comportamental, no aspecto de ter uma atitude mais agressiva, como teve no primeiro tempo, de encurtar os espaços da equipe do Santo André, e não conseguimos mais sair do nosso campo, né? A equipe foi dominada, porque não conseguiu mais roubar as bolas e ter a tranquilidade para sair rápido para o contra-ataque, e sempre quando roubou, não conseguiu mais fazer as transições que incomodaram a equipe do Santo André no primeiro tempo, e aí as coisas foram ficando mais difíceis e o aspecto emocional também pesou, principalmente após o primeiro gol.
A equipe aí não se encontrou mais, o aspecto emocional fez uma diferença grande, a perda de confiança dentro do segundo tempo refletiu no resultado que a equipe do Santo André acabou conquistando em cima de gols de bola parada. Washington Melo, Rádio Central. Daniel Paulista, dá para explicar o que aconteceu com o Guarani depois de um bom primeiro tempo? E no segundo tempo, o time caiu muito de produção, permitiu a reação do Santo André e leva aí uma virada histórica, né? Perdendo aí de 3-2. O que falar neste momento, uma derrota como essa, que deixa aí o torcedor realmente muito cabisbaixo? É um momento difícil, todos nós estamos muito chateados por tudo que aconteceu, como você mesmo disse, a equipe fez um bom primeiro tempo, fizemos a estratégia de jogo que funcionou muito bem no primeiro tempo, mas infelizmente o comportamento da equipe no segundo tempo a gente não conseguiu repetir tudo o que tinha feito de bom no primeiro tempo para conseguir manter o resultado ou até mesmo ampliá-lo. A equipe não se encontrou no segundo tempo, não teve a mesma agressividade na marcação, não conseguimos fazer as transições defensivas para a ofensiva com a mesma velocidade e com a mesma leitura de jogo que tivemos no primeiro tempo. E após o primeiro gol, numa bola parada, a equipe se abalou muito no aspecto emocional, no aspecto psicológico e se abateu demais dentro do próprio jogo. E sofreu mais 2 gols que foram um reflexo do abatimento, né, da equipe no segundo tempo. Uma derrota muito dolorida, mas que temos que levantar e focar agora no próximo jogo de terça-feira. Marcos Luiz, Rádio Bandeirantes. Daniel, o Guarani estava vencendo por 2-0, você fez algumas alterações, elas não surtiram o efeito que você esperava. Dá para explicar o que aconteceu com o Guarani, Daniel? Não, as primeiras alterações no jogo, em cima de tentar dar um poder de marcação melhor, porque entendemos que no segundo tempo a equipe não teve agressividade na pressão ao portador da bola. A equipe do Santo André trabalhou com muita facilidade os toques de bola, com uma liberdade. A equipe nossa não foi agressiva como foi no primeiro tempo, então tentamos, com as 2 primeiras alterações, recuperar a força no meio-campo no aspecto de marcação e consequentemente, se tivéssemos conseguido melhorar nesse aspecto, as transições ofensivas, naturalmente, elas iam voltar a acontecer dentro do segundo tempo. Mas, infelizmente, as coisas não aconteceram dessa maneira. A equipe se abateu muito após o primeiro gol, o lado psicológico acabou pesando muito dentro da partida e é uma situação que a gente tem procurado trabalhar, mas que tem acontecido dentro das partidas. Na maioria das vezes onde a equipe toma um gol, a equipe tem se abatido muito e isso não é uma situação positiva e a gente tem que trabalhar para reverter essa situação. E as outras alterações que fizemos, muito mais no aspecto físico, né, de atletas que já não estavam conseguindo manter o mesmo ritmo e tentando, lógico, uma melhora da equipe, né, com jogadores entrando mais descansados, mais frescos dentro da partida, para que a gente pudesse criar alguma situação. Mas, infelizmente, foi um segundo tempo muito abaixo do que a gente pode apresentar e principalmente em comparação ao primeiro tempo, deixamos muito a desejar, um primeiro tempo muito bom e a mesma equipe voltou para o segundo tempo de uma maneira completamente diferente, pagamos caro por isso, saímos daqui com um resultado extremamente doloroso. Caio Almeida, Jovem Pan News Campinas. Daniel, eu queria que você comentasse um pouco sobre a atuação do Guarani, principalmente na etapa final. Obrigado. O que eu já falei, 2 tempos completamente distintos, um primeiro tempo bom, né, fazendo o que a gente combinou, a nossa estratégia, a equipe jogando com agressividade, né, lógico que jogando em transições, que era o que a gente entendia para poder sobressair sobre o adversário, mas no segundo tempo, infelizmente, a equipe voltou completamente diferente, né, é a situação que a gente tem que rever, a gente tem que reassistir novamente a partida, ver o que aconteceu, ver porquê dessa queda de rendimento, tanto no aspecto de comportamento, quanto no aspecto psicológico, principalmente após o primeiro gol, porque isso não pode acontecer, porque foi uma perda muito sentida de um resultado. Lógico que o jogo não estava ganho, como não esteve,
mas que a gente construiu pelo primeiro tempo uma oportunidade muito boa de ter saído daqui com a vitória hoje. Gustavo Tomazelli, Rádio Vida Nova FM de Americana. Muito boa noite, Daniel Paulista. Acredito que você já tenha falado sobre, né, o que aconteceu no segundo tempo, mas eu queria ressaltar um pouco da primeira etapa, de um time vibrante, ativo, que conseguiu abrir uma boa vantagem. O Lucão do Break, que esse ano está um ator decisivo no setor ofensivo, né, que estava indo bem, lógico, no tempo não acabou indo bem, mas pelo menos é um fator que dá para tirar desse jogo ainda, né? Como eu disse, o primeiro tempo nós optamos em mudar a equipe do último jogo, em virtude do Santo André dar alguns espaços nas laterais do campo e a gente ter velocidade para poder aproveitar esses espaços, e surtiu efeito, né, do tempo, né? Nós conseguimos boas transições, boas chegadas pelos lados, né, na busca de aproveitar as oportunidades, construímos o placar, tivemos, né, o primeiro gol, o segundo gol também fruto de uma jogada pela beirada e o pênalti que aconteceu, mas infelizmente no segundo tempo a equipe se desencontrou, não conseguiu ter a mesma agressividade, a mesma vibração, a mesma força no aspecto de marcação, tanto por dentro quanto pelas laterais do campo. E após o primeiro gol, falhamos muito, principalmente na bola parada, porque mesmo não tendo jogado um bom segundo tempo, o adversário com a bola rolando não conseguiu criar boas oportunidades. O adversário usou a bola parada e nesse aspecto hoje a gente deixou muito a desejar e pecamos com isso e saímos daqui com a derrota. Elias Aredes, Rádio Brasil. Daniel, muito boa noite. O que foi preponderante para essa virada do Santo André? Uma falha do Guarani no aspecto tático, técnico ou emocional? E você acha que realmente é uma derrota amarga, dura para a sequência da competição? Não tenho dúvida que é uma derrota amarga, dura, que nos incomoda bastante, porque essa gangorra que a gente vem vivendo de ganha, perde, joga bem, joga mal, joga bem, joga mal, joga um tempo bem, um tempo ruim, oscila muito dentro do jogo. É uma situação que tem nos incomodado bastante. A gente tem procurado trabalhar para que isso não ocorra, mas isso vem acontecendo. Hoje, especificamente, ficou nítido essa troca de comportamento de um tempo para outro, e pagamos caro por isso. Então, é um momento que a gente tem que ter serenidade para tomar decisões que precisam ser tomadas para que a gente possa crescer e essas oscilações não acontecer, refletir, assistir o jogo novamente, ver o que aconteceu, o porquê que essa mudança de comportamento vem acontecendo, porque a gente pagou caro e deixou escapar um resultado que já tinha sido um início dele construído no primeiro tempo. Albert Cavalcante, canais Futebol Interior. Daniel Paulista, boa noite. No primeiro tempo, mesmo com pouca posse de bola, o Guarani foi letal, né? No segundo tempo, o Santo André continuou com a bola e mesmo com as mudanças que o Guarani fez, a tônica do jogo não mudou. Na sua opinião, o que faltou para o Guarani assegurar os 3 pontos dentro de casa? Eu já disse, eu acho que a diferença de jogo, de comportamento, de rendimento dentro da partida foi muito diferente de um tempo para outro. E isso foi determinante para que a gente sofresse essa derrota amarga, essa derrota dura. Também o aspecto da bola parada nos incomoda bastante, porque não pode acontecer o que aconteceu hoje e a gente tem que repensar essa situação, rever, vamos refletir sobre isso para que isso não possa mais acontecer e a gente não oscile dentro do próprio jogo, como foi o jogo de hoje. Um primeiro tempo onde cumprimos a estratégia, cumprimos o jogo como ele deveria ser jogado e, como você disse, nós fomos muito assertivos na tomada de decisão das finalizações, mas no segundo tempo nós não conseguimos ter a mesma agressividade na marcação para que a gente conseguisse fazer transições, isso não funcionou. E o adversário, com o toque de bola, nos incomodou através das bolas paradas e nós falhamos e pagamos caro por isso. Fernando Lovato, Rádio Planeta Guarani. Boa noite, Daniel.
O Guarani hoje tomou 2 gols de bola aérea e tomou uma bola na trave, sempre ali no segundo pau. Queria saber se você já diagnosticou o problema e qual a solução para que o Guarani melhore nesse sentido e não tome mais gol assim. Bom, agora não revi ainda o lance dos gols, vamos reavaliar, vamos assistir o jogo novamente para ver tudo o que aconteceu. Acho que a bola parada foi determinante para que o adversário construísse o resultado, mas de uma maneira geral o segundo tempo nosso foi muito abaixo também, né? Foi um segundo tempo onde a gente proporcionou ao adversário essas oportunidades de bola parada, então a gente tem que rever como um todo o jogo para tentar identificar os erros que aconteceram com o jogo rodando, com a bola rolando, e ao mesmo tempo também nós temos que reavaliar a nossa bola parada, porque a gente vem sofrendo nesse aspecto e isso não pode se voltar a acontecer. Nós temos que melhorar, temos que continuar insistindo para que a gente melhore nesse aspecto, porque isso tem sido um dificultador na nossa trajetória em busca de bons resultados. Está encerrada a entrevista coletiva. O Guarani volta a campo na terça, enfrenta o Maricá fora de casa na estreia da Copa do Brasil. Daniel, obrigado, boa noite. Boa noite. Muito bem, tá então a entrevista coletiva do técnico Daniel Paulista. Wagner Ferreira, uma coisa que ele disse aí no finalzinho da entrevista, né, que realmente é preocupante, e eu já havia cobrado em outras entrevistas com outros jogadores, a oscilação do time do Guarani de um jogo para o outro, né? Jogando contra os chamados grandes de uma maneira diferente do que joga contra os médios e pequenos. Enfim, o Guarani ia bem e ia mal. E ele disse que agora a preocupação que está tendo realmente é essa oscilação dentro da mesma partida, Wagner Ferreira. É exatamente isso. O Guarani faz uma campanha de altos e baixos, né? E não só dentro do campeonato, como dentro das partidas. Um bom primeiro tempo num jogo, um péssimo segundo tempo no outro. E o Guarani estava indo bem até no saldo de gols, mas acabou sendo prejudicado, né? Mas sofreu 3 e pode ser determinante, né, em termos de classificação. Vamos aguardar o desenrolar aí do campeonato. Agora, o Daniel Paulista detectou todos os problemas que nós vimos aqui. Ele não foi capaz ali na beirada do campo de dar uma mexida nisso? Será que só com substituições? Ele, na verdade, é meio fraco de beira de gramado, né? Eu acho que ele não tem, assim, aquele poder de fazer uma... Traquejo. Ele faz aquelas alterações costumeiras. Tanto é que a gente adivinha o que ele vai fazer. Ô, Wagner, hoje no futebol a gente tem uma função nova que chama analista de desempenho. O Daniel Paulista seria um ótimo analista de desempenho. Porque ele destrincha certinho o que acontece no jogo. Só não consegue corrigir. Exatamente. Só não consegue corrigir. Realmente é isso que acontece, né? Tem treinadores que são muito bons para montar a equipe. Tem treinadores que são bons para mexer na equipe durante o jogo. Tem treinadores que são bons para incentivar a equipe, né? E o Daniel me parece que ele monta bem a equipe, mas na hora de mexer e de dar aquele incentivo, aquela cobrança ali do lado de fora, falta, né, Wagner? Ele disse que vai precisar rever os lances da partida para ver onde é que aconteceram os erros. Nós não vimos aqui os zagueiros batendo cabeça, os laterais deixando cruzar a bola para a área. O presidente, falha do goleiro com a bola no meio da perna. Será que ele também não deixou entre linhas também a origem, como nós estávamos falando? Que pode ser assim, tudo bem, estão ganhando, todo mundo está ganhando a bola lá em cima, mas da onde? Qual é a origem? Será que é os laterais que estão deixando buraco? Meio campo. Se a volância não está acompanhando direito? Porque assim, tá estourando tudo lá atrás. Será que são a dupla de zaga? Será que são vocês? Então, porque Bruno Silva, Rodrigo Andrade e hoje o Iago, né? Seria o Rodrigo Andrade, o Bruno e o Índio, né? O presidente tem um cérebro melhor que o meu. O Bruno Silva tem uma partida que ele comeu o banco. Você lembra, o presidente? Que ele comeu o banco no campeonato, acho que brasileiro do ano. Foi uma partida só, né? Ele foi substituído mesmo por... Não entrou no jogo. Não entrou no jogo, foi? o Bruno Silva. Bruno Silva. Ele jogou praticamente Mas não sei tudo. se foi Exatamente. questão técnica, não, me parece. Exatamente. Ou foi cartão, alguma coisa assim. Então, isso. Vou até dar uma olhada aqui, depois eu falo pro senhor. Contusão, acho que foi. Tá muito bem, 11 da noite mais 36 minutos, 11h36, nós vamos para um rápido intervalo aí para pagar os nossos anunciantes e daqui a pouquinho a gente volta aqui para a reta final do nosso fim de jogo, repercutindo ainda a derrota do Guarani 3-2 para a equipe do Santo André, essa derrota de virada no estádio Brinco de Ouro da Princesa, neste sabadão de carnaval, sem carnaval em Campinas. 11h36, a gente volta já já.
Futebol Interior. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Betchamps.com. Na Betchamps você tem bônus de boas-vindas de até R$250. E tem mais. Indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da Betchamps, você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$25 mil. Viu porque a Betchamps é diferente? Betchamps.com. Vem jogar com a Betchamps. Jogue com moderação. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19997883821. No telefone 1932423125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. 20 anos, o site da informação esportiva. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Futebol Interior. Estamos apresentando Fim de Jogo. É o fim de jogo aqui nos canais Futebol Interior, repercutindo ainda a derrota do Guarani de virada 3-2 para o Santo André, em cima do Bugre, em pleno estádio Brinco de Ouro da Princesa, neste sabadão de carnaval. Agora, 11 da noite, mais 41 minutos, eu quero então o destaque final do repórter Albert Cavalcante, que é que faz o Bugre agora até a próxima partida, que será na terça. É isso, Albert?
Agora o Guarani volta a campo na terça-feira, mas agora pela Copa do Brasil, viu? Enfrenta o Macaé fora de casa. Macaé não, Maricá. Maricá, desculpa. O Maricá fora de casa, eu tô bem, hein? Eu tô igual o Tá Bruno no carnaval Silva. já. Maricá fora de casa às 16 horas, tá? E com a vantagem do empate, viu? Então é a primeira fase. Como o Guarani está como visitante, ele tem a chance do empate, certo? Correto? E para a próxima rodada, no final de semana, no domingo, meu Deus, nada mais, nada menos que Palmeiras e Guarani. Mas primeiro vamos pensar no jogo do Maricá pela Copa do Brasil. Voltando ao que eu estava falando com o presidente, o Bruno Silva ficou 2 partidas quando o técnico Alain estava no Guarani, foi contra o Corinthians, né? Em casa, que o Guarani foi derrotado por 1-0, o Bruno Silva ficou no banco de reservas, e contra o Tricas no Morumbi, aquele jogo foi de virada 3-2. Então foi as 2 partidas que ele resolveu deixar o Índio fazendo a função dele. Que coisa, não? E vamos lá, né? Vamos seguir a pauta, né? A inscrição do Campeonato Paulista, que terminou agora na sexta-feira, e foi mais 2 jogadores foram inscritos, né? Primeiro o Silas que ele ainda não participou de nenhuma partida, ele que teve uma lesão no adutor da coxa direita, não participou em nenhuma, também pegou Covid e foi, né, agora inscrito. E também agora ele, né, o Careca, o Nicolas Careca, ele que veio do CRB, é o novo reforço do Guarani, ele vem emprestado até o final do Campeonato Brasileiro. Ele não foi inscrito ainda, logo ele fará sombra a Lucão do Break, hein, Claudinei Corsi? Mais alguma coisa, Albert? Mais nada, Claudinei Corsi, muito obrigado. Você vai pro baile? Vou, claro, eu tenho direto, que ir pro baile. Né? Direto e reto. Tô esperando certo. Só, eu até trouxe aqui a minha... E na terça você volta? Na terça-feira estarei aqui a partir das... Que horas? 15 horas. 15 horas. Pode chegar às 2h30. Tá bom, então. Você tá querendo acabar comigo. Tá, 14h20 eu estarei aqui, então. Tá muito bem. Um grande abraço, ótimo domingo, ótima segunda e até terça. Até terça, Deus quiser. Gente, fique com Deus. Até mais. Tá aí, este Albert Cavalcante reportou aqui a derrota do Guarani de virada 3-2 para a equipe do Santo André. Passando a régua também, Wagner Ferreira, o seu destaque final nesse nosso fim de jogo. O Guarani perdeu 3-2, Vagnão. E terça, antes do Palmeiras, tem o Maricá pela Copa do Brasil. Bem, virar a chavinha para outro campeonato que tem aí a sua premiação valiosa. Ô Wagner, né? Deixa eu só entender um pouquinho, eu queria fazer uma pergunta a respeito desse negócio de virar a chavinha. Agora, como que é essa chavinha? Tirar o foco, né? Tira o foco do Campeonato Paulista e foca agora no Campeonato Copa do Brasil, que é um campeonato diferente, contra times nessa primeira fase aqui sempre inferiores tecnicamente, mas a renda é muito boa, então tem que privilegiar. Não só o aspecto financeiro. Ainda mais do jeito que precisa de dinheiro. E o aspecto técnico também para passar de fase, que as cotas vão aumentando também. Se passar pelo Maricá, já tem adversário? Rio Branco ou Vila Nova? Rio Branco do Acre. Do Acre, ou Vila Nova de Goiás, e o Guarani joga como mandante, só que aí é uma partida só e se empatar é pênalti. Bom, ok, então tá aí feito. Mas aí tem o Giovanni Augusto, né? Ah, sim. Se for pro pênalti. Uma cobrança garante, né? Pelo menos uma. A cobrança está garantida. Então a sequência do Guarani é essa: o Maricá na terça-feira, depois no final de semana tem o Palmeiras lá no Allianz Parque, joga contra a Ferroviária em casa e joga contra o São Bernardo fora. Então a situação é tranquila? Não é tranquila em função do que podem apresentar Água Santa e Internacional nesse grupo A, que é o que interessa no momento. Então, o foco agora é Copa do Brasil e encarar de novo o Palmeiras, mesmo fora de casa, tentar conseguir lá um resultado positivo, porque depois não vai ser fácil não. Ferroviária em casa vai ser uma espécie de Santo André. E São Bernardo fora também, São Bernardo já aprontou para muita gente. Olha, o Daniel Paulista, ele não valorizou muito a vitória do Santo André, eu notei isso daí. Agora, ele levou um nó do Thiago Carpini, porque as alterações do Thiago levaram o Santo André para cima do Guarani, engoliu o Guarani no segundo tempo. E o Daniel Paulista se limitou a dizer que as bolas paradas é que levaram o Santo André à vitória. Como se a bola parada não fizesse parte do jogo. Né? Exatamente. Agora precisa corrigir miolo de zaga, precisa corrigir as laterais, meio campo, não deixar a bola chegar na ponta para o cruzamento. O próprio goleiro já está numa instabilidade, já não é aquela unanimidade, tomou bola no meio das pernas. Então eu acho que é uma série de coisas aí que o Daniel Paulista tem que corrigir para a sequência do campeonato. Nem tudo está perdido. Mas o Guarani está oscilando demais. É uma partida boa, outra ruim, e não pode ser assim.
Legal, Wagner Ferreira, muito obrigado. Vai pro baile, Wagner? Vou para Lençóis agora mesmo. Vai. Santista, né? Grande abraço. Este Wagner Ferreira volta na terça-feira para comentar Guarani e Maricá, Maricá e Guarani. Agora, 23 horas mais 47 minutos em Campinas para Prone Alimentos. Em 30 segundos você confere a ficha técnica completa de Santo André 3, Guarani 2 com o Lucas de Souza. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são a combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Ficha técnica do jogo. Lucas de Souza. Você que esteve ligado e conectado, a ficha técnica do Guarani 2, Santo André 3 é essa. O Guarani entrou em campo com Kozlinski, Diogo Matheus, Ronaldo Alves, Derlan, Matheus Pereira, Rodrigo Andrade, Bruno Silva, Giovanni Augusto, Iago César, Júlio César e Lucão do Breque. Por sua vez, o Santo André entrou com Jefferson Paulino, ex-Guarani, Thiago Enes, Luiz Gustavo, ex-Guarani, Carlão e Thalisson, Lucas Lourenço, Sabino, Thiaguinho e Dudu Vieira, Todinho, ex-Guarani e Lucas Tocantins. Guarani abriu a contagem aos 5 minutos de jogo com o Lucão do Break, fazendo uma puxetinha. Aos 31 minutos, Giovanni Augusto fez 2-0 cobrando o pênalti. Até aí o torcedor do Guarani estava contente, o primeiro tempo foi muito bom do Guarani. O problema é que o futebol são 90 minutos, 2 tempos de 45. Virou o segundo tempo, entrou o Bruno Xavier no lugar do Thalisson. E aí a história do jogo mudou. Júnior Todinho diminuiu a contagem aos 20 minutos do segundo tempo, numa jogada pelo alto. Entraram o Eduardo Persson no lugar do Iago César, entrou o Índio no lugar de Rodrigo Andrade. Entrou o Rochinha no lugar do Sabino. E entrou o Ronald no lugar do Júlio César machucado. E Luiz Gustavo, ex-Guarani, aos 30 minutos do segundo tempo, empatou o jogo 2-2. E seguiu. Entrou o Maxson no lugar do Bruno Silva, aos 36, entrou o Vitinho no lugar do Giovanni Augusto e saiu o Lucas Lourenço, camisa 10 do Santo André, para a entrada de Giovanni. Não ficou nem 2 minutos. Foi expulso aos 31 do segundo tempo. Numa entrada violenta, o árbitro deu amarelo e voltou no VAR e deu vermelho. No final da partida, o técnico Thiago Carpini colocou o Carlos Jatobá no lugar de Júnior Todinho. E no último lance do jogo, Carlos Jatobá fez 3-2. Por que eu dei a ênfase no ex-Guarani? Porque a lei do ex nunca falha. E hoje o Santo André entrou com praticamente meio time que era jogador do Guarani e saiu vencedor da peleja. Público e renda público 2.438 pessoas no estádio Brinco de Ouro da Princesa para uma renda de R$ 38.400. Estatísticas para finalizar, o Santo André chutou 16 bolas no gol contra apenas 8 do Guarani, 64% a posse de bola do Ramalhão contra 36 do Bugre. Se você separar essa estatística por tempo, o Guarani chutou 6 bolas no primeiro tempo contra 6 do Santo André na primeira etapa. No segundo tempo, 10 chutes do Santo André contra apenas 2 do Guarani. Essa é a ficha técnica do jogo. Quero agradecer demais ao Claudinei Corsi. Estive também com Wagner Ferreira, Albert Cavalcante e Felipe Marques na operação técnica. Agradecer a Carlos Corsato, coordenador, na direção também de Arthur Eugênio. Eu sou Lucas de Souza. Fique com Deus e até terça-feira, Claudinei. Isso. Fique com Deus até Maricá terça-feira. e Guarani. Maricá e Guarani estaremos juntos. Bom carnaval, aproveite, tá bom? Mas com juízo, por favor. Fui, fique com Deus, até a próxima. Grande abraço, esse é o estreante da noite, Lucas de Souza, que narrou Santo André 3, Guarani 2, e com a ficha técnica do Lucas de Souza, às 11 da noite, mais 51 minutos, nós vamos colocando um ponto final no fim de jogo dos canais Futebol Interior. Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. E, consequentemente, também um ponto final na nossa jornada esportiva, às 23 horas, mais 51 minutos.
Agradecendo o carinho da sua audiência, você que ficou com a gente desde as 5h30 da tarde na nossa jornada dupla. Você acompanhou Mirassol 1, Ponte Preta também 1, com Marcelo Corsato, Carlos Corsato e Frank Francisco. Na sequência, Santo André 3, Guarani 2, com o Lucas de Souza, Wagner Ferreira, Albert Cavalcante. Na mesa de áudio e vídeo, a presença e a categoria de Felipe Marques. Por aqui nós falamos em nome de BetChamps. Venha jogar na BetChamps. Utilize o voucher gratuito de R$20, o voucher Futebol Interior. Com a gente, Prone Alimentos, produtos feitos com carinho. Acesse pronealimentos.com.br. Ovos Satoshi, sua vida mais saudável. Shimozuno Mega Sorte Loterias. Mega Sorte para você em 3 endereços: Jardim Nova Europa, Jardim Campos Elíseos e Jardim Garcia. Pizza do Dadá, uma explosão de sabores. Peça pelo delivery 3744-2121. Brumas, uniformes e camisetas personalizadas. Acesse brumascamisetas.com.br. E com a gente também Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho, 2 lojas em Sumaré, no Maria Antônia e também no Parque Bandeirante. Um grande abraço ao Fininho, hoje completando mais um ano de vida. Parabéns, saúde, sucesso e muitas alegrias. Aqui nos canais de Futebol Interior nós temos a coordenação de esportes de Carlos Corsato, a direção executiva de Elcio Paiola e a direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias. Em nome de toda a equipe dos canais Futebol Interior, é Claudinei Corsi quem mais uma vez agradece o carinho da sua audiência. Lembrando que amanhã tem muita bola rolando para você aqui nos canais Futebol Interior e que na terça-feira a gente volta com equipe própria para Maricá e Guarani, Copa do Brasil, primeira fase. Nós contamos, evidentemente, com o carinho da sua audiência. Muito, mas muito obrigado mesmo. Fiquem todos com Deus, aproveitem o seu feriado e na terça-feira a gente se encontra, ou quem sabe, por aí, pelos caminhos da bola. Grande abraço, tchau! Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior, a rádio que respira futebol.